e é por isso que eu dizia que aquilo faz de mim um hooligan ao volante, É. mas lamento. O hooligan é um estado é um estado de alma, não é uma não é uma profissão, portanto, Mas também há quem faça isso de profissão. Pedro, mas isto leva-nos a outro tema que Teve eu tinha alguma aqui para. ligação agora? Não. Não, 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 não. Sim, tu também és pago muitas vezes para ser um hooligan. Mas é Dizer assim, pá, sai lá do Dácia 1200 de troféu com roll bar, com suspensão dura, e agora vai guiar, epá, um bom carro. Se calhar tu divertiste mais no Datsun Também está 1200 porque aquilo se também tá, comporta como um carro de corrida, porque também, está duro, não sei. também Diz. estás a Se calhar estou esticar a a exagerar. corda. Estás a Datsun esticar a 1200 é corda para capaz de dar ser um bocado também 200. exagero. Tu vais de GT2 RS ou vais de McLaren 765 LT, epá, e os carros aguentam um ritmo de corrida, aguentam uma volta e meia com sorte, ok? Depois a partir daí aquilo faleceu. Se tentares 3 voltas, é provável que acabes no Cascais Shopping ou noutro sítio qualquer. Portanto, acho que é aí que as limitações dos carros de estrada, sejam eles quais forem, vêm ao de cima. e eu acho que este é É o por, assunto aqui no meio disto é tudo. por isso que ele é o permanente, percebes? Ou Pá, Pois é, exatamente, é não isso mesmo, não é isso mesmo. O que é que eu não achas? sou permanente, ó, mas é a segunda vez. E eu agora eu por acaso, hoje estive a pensar nisto e repara o Acho seguinte: que não é uma qual permanente, é foi gel, ele pôs gel. não dá nada isto. Olha, vocês não me deixam Não deu para vocês pôr não os me rolos, deixam, hoje pá, não deu para pôr os vocês rolos. Mas a traz uma. primeira vez que eu entrei no SF90, posso dizer que sozinho estive dentro do carro a olhar para tentar descobrir onde é que punha o motor a trabalhar. Pá, quando isto acontece, quando tu entras num carro, num Ferrari, não é? Pá, o e mundo está olhas para a perdido. frente O e Pedro só via Salvador. que isso. Onde é que esta merda, onde é que esta merda se liga, meu? Ou há algo aqui de errado. Ou eu estou a ficar realmente muito velhinho, ou então o gajo pensou nisto, não pensou muito bem nisto, pá. A realidade foi esta, pá. E É também isso. acho que, honestamente, acho que há carros dos últimos As carros duas que a coisas Ferrari poderão ser lançou. verdade. Desculpa lá dizer. Sim, também As duas as coisas duas são poderão ser verdade. verdade. Pá, mas quando tu olhas. Olá a todos, bem-vindos de novo ao podcast da Motorbest. Estamos de volta depois daqui de um interregno de algum tempo, por uma questão de transformação aqui do formato. Estamos a experimentar um formato novo, não necessariamente em substituição do anterior. Estamos a fazer experiências, estamos a aprender. Nós gostamos desta última solução em que trouxemos um convidado e não fomos nós, só nós que gostamos. O convidado gostou tanto que quis ficar. E então estou agora a voltar em permanência aqui com o Luís Liberal. O Luís Liberal vai ser aqui o meu navegador, ou será que se calhar serei eu o navegador dele, nesta nova série do podcast da Motorbest. E nós vamos trazer aqui a cada edição um convidado de áreas diferentes, pode ser da área simplesmente dos automóveis antigos, pode ser alguém vindo da competição, pode ser um simples entusiasta. O que é certo é que já temos aqui uma lista de pessoas muito interessantes para trazer, se calhar mais interessantes do que nós, é esse o objetivo. Hoje trazemos aqui um amigo comum, alguém que nós já conhecemos há algum tempo, não só nós, mas vocês também, todos os que estão desse lado, seguramente já terão ouvido falar de um rapaz que se diz que tem algum talento para conduzir. Pronto, ele dirá de sua justiça. Temos connosco hoje o Pedro Salvador, é o nosso primeiro convidado desta série. Vou dar as boas-vindas ao Pedro. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir juntar aqui a mim e ao Luís. Bem-vindo. Obrigado eu, parabéns pela iniciativa. Estou aqui a pensar em que parte é que me enquadro, se é no antigo, se é na parte da competição já não é de certeza, portanto, Luís, onde é que achas que eu me enquadro aqui no mapa? Não é da parte dos automóveis antigos, mas das pessoas antigas da competição. É isso. Luís, bem-vindo tu também. Obrigado por te Obrigado. juntares a mim, por teres a coragem de te juntares a mim neste desafio. Vai ser um gozo muito grande fazer isto contigo. Foi muito boa aquela primeira experiência, de maneira que agora vamos nos divertir de certeza. Eu espero que sim, opá, eu espero que te saibas no que é que te meteste, pá, por isso, vamos a Claramente, isso, vamos a isso. claramente não fazes ideia. Não faz ideia, eu também acho Não. isso, pá, mas
Estamos Façam-me nesta vida para vamos arriscar. embora. É a grande vantagem também disto não ser em direto. A gente pode sempre apagar isto e esquecemos que isto alguma vez aconteceu, não é? Eh, mas acho que vai ser aqui uma experiência nova, muito gira. Estamos a aprender um bocadinho aqui com o podcast e acho que esta nova série vai ser muito interessante. Nós, como sempre, vamos manter aquela lógica de um alinhamento definido democraticamente só por mim. Eu defini aqui o alinhamento dos temas que forneci aqui, que discuti aqui com o Luís e que vamos impor também aqui ao nosso convidado e aos próximos convidados. E eu, pronto, como sempre, nós vamos falar aqui alguns temas que se repetem, nomeadamente aquilo que nós fizemos ultimamente nos automóveis, mas eu ia abrir aqui esta edição com um tema um bocadinho mais sério. Mais sério, não se pode dizer que seja sério, porque de quem eu vou falar nunca se pode falar com muita seriedade. Eu queria só abrir isto aqui com uma nota de memória e de pesar e de respeito, mas de celebração da vida do meu amigo António Peixinho. E tenho um dos grandes gostos desta profissão é precisamente conhecer personalidades do desporto automóvel, como o Pedro Salvador, como muitos outros grandes, no fundo, ícones nacionais do automobilismo e heróis de todos nós, mas conhecer aquelas pessoas das quais nós já ouvimos os nossos pais falar e poder privar com elas é uma honra especial, porque viveram outros tempos que nós não testemunhamos, não é? Nós felizmente temos o prazer de testemunhar nos nossos tempos alguém como o Pedro Salvador a fazer a sua carreira, mas aqueles tempos tinham um ambiente especial, um glamour especial, os pilotos tiveram vivências que nós nem conseguimos imaginar e eu tive a honra de conhecer o António Peixinho e passado pouco tempo tê-lo a escrever uma crónica para a Topos e Clássicos que ele manteve durante bastante tempo e sobretudo como eu já tive hipótese de escrever e de colocar também um texto na Motorbest sobre isso, passamos a privar bastante, principalmente ao telefone, mas estivemos muitas vezes juntos e o António Peixinho era das pessoas mais divertidas do mundo dos automóveis, com as maiores vivências, guiou carros absolutamente fantásticos e sendo que o perdemos aos 90 anos, eu acho que isto não é provavelmente um pesar, é uma celebração. 90 anos vividos ao ritmo que ele viveu, equivale para aí a 300 dos nossos. Por isso, deixa saudades do António Peixinho e isto não é um momento necessariamente triste, é um vivo António Peixinho que será eterno por aquilo que fez. Eu não sei se algum de vocês teve hipótese de conhecê-lo, de privar com ele, mas era uma personalidade com quem não dava para estar sério. Diverti-me muito com ele, com os telefonemas que ele me fazia, às vezes só para contar anedotas. Eu atendia, ele nem chegava a dizer nada, começava logo a contar uma anedota, acabava a anedota e eu, sem me dar tempo de responder, ele dizia: pronto, era só isto, adeus, boa tarde. E desligava o telefone. Uma personalidade fora de série, com mil e uma histórias. Foi muito bom conhecê-lo, foi uma grande honra. Portanto, fica aqui esta curta homenagem. E como sempre, nós iniciamos sempre aqui as hostilidades a falar sobre o que é que nós fizemos nos últimos tempos. Normalmente, nos últimos 15 dias, fizemos no meio dos automóveis. Como agora estamos parados há algum tempo, não será os últimos 15 dias, mas o que é que fizemos nos últimos tempos nos automóveis? E eu começo por abrir as hostilidades, por dizer o que é que eu fiz de relevante, porque a chuva não nos deixou fazer nada, não é? Nós paramos mesmo, nomeadamente os ensaios e alguns trabalhos que temos aqui já agendados, tivemos que os parar, porque a chuva não deu tréguas durante muito tempo. Mas recentemente fui aos 50 anos da Retromobil. Foi uma experiência, como sempre, espetacular. Eu já lá não ia há 2 anos e o ritmo e o ambiente continua a melhorar ao fim de 50 anos. A gente vai lá e aquilo é uma experiência extraordinária, porque não só porque todos os carros de sonho que nós imaginamos ver, vemos-los ali, mas também pela diferença e uma coisa muito animadora que ali se vê, que é a amplitude de idades. Este ano a Retromobil tinha uma secção só dedicada a supercarros, o que ainda trouxe gente mais jovem. Já era uma das vantagens da Retromobil, porque os supercarros que os comerciantes têm atraem muitos jovens, e é giro ver todo aquele ambiente e aquele ânimo em torno dos automóveis. Foi uma experiência, uma vez mais, espetacular. Mais uma vez deixarei pelo menos mais um ano de intervalo, porque ir todos os anos por vezes pode tornar-se um bocadinho redundante, mas é algo de absolutamente fantástico e muito recomendável. Luís, tu este ano faltaste. Faltei. Eu tive
tive de fazer opções e fiz um périplo de 3 dias que culminou com uma visita à BMW Classic, que estava já prometida desde outubro, e às caves da BMW Classic. Pá, foi uma experiência, pá, maravilhosa. Se calhar não tanto quanto a que o Pedro vai Imagino que contar sim. a seguir, penso eu. Exato. Deixa aqui água na boca. Mas teres numa sala, só numa sala, um Brabham campeão do mundo, uma McLaren Fórmula 1 que participou em Le Mans, teres um unicórnio como o M3 GTR, o E46, ou a versão de estrada, estás rodeado de curiosidades, pá, teres o carro com que o Lamy, está ali o capacete dele, com que o Lamy ganhou no Nürburgring, o E46 GTR, pá, e muitos mais, tens Fantástico. o campeão europeu, o E30, o M13, o campeão do ATCC Uhum. e da TCC de 87, portanto, estás rodeado da história, foi fantástico. Vou só deixar também uma nota, não é Uhum. uma atividade, mas é um filme, um pequeno filme de 10 minutos que vi nestes últimos dias, do Aidé de Cadenet. O Aidé de Cadenet é o filho do Alain de Cadenet, uma Uhum. figura incontornável do automobilismo, um gentleman driver, um apresentador de televisão, a conhecida série Driven by Victory. Victory by Design, era isso que ias dizer. Exatamente, peço desculpa. Peço É isso. desculpa, eu disse que isto ia correr mal logo e a culpa é tua. Estou a brincar. Já começou. A partir Estou a daqui, brincar. agora é sempre a descer. Nunca é bom Mas- conversar com quem mas- sabe demais, pá. Nunca é bom Mas, conversar com quem mas, sabe. não. Mas tinham-me falado que ele era muito parecido com o pai. O Alberto Cadenet faleceu há muito pouco Yeah. tempo. Eu tive o privilégio. Tenho uma história muito ligada a Portugal, a Vila Real, às corridas de Vila Real. Ok. Foi o único piloto que ganhou ou que com o seu carro construído por si fez um pódio em Le Mans à geral. Mas tive o privilégio de privar em 2018, 2019, não vos consigo precisar, quando ele veio cá filmar para Petrolicious uns vídeos para uma série de homologações, de especiais de homologação. Filmou cá um M3, um Super Evolution, um Mercedes 190 F2 e um belíssimo E9 CCL no Alvão. Os dois primeiros foram filmados nos Vs e era um gentleman absoluto. O filme que eu recomendo, que está chama-se mesmo Aiden, o que está no YouTube e que podem todos ver no YouTube. Representa um bocadinho aquilo que nos move nos automóveis. É um filme sobre um Alfa Romeo. O Alex Canet é um apaixonado por Alfa Romeos, e é basicamente o que, após o falecimento do pai, é o que lhe fica. São as memórias dele com o pai naquele carro e a relação que ele, a partir do momento em que o pai faleceu, passou a estabelecer com o carro. É um filme genial e recomendo sinceramente. Um Alfa TZ, vejam já agora, um Alfa TZ, Roda Tonka, esse por si só é um ponto de exatamente. interesse, é um carro para mim que eu acho absolutamente fantástico. Exatamente. E o vídeo é muito, muito bem produzido, é mesmo muito bom. Deixo-vos esta sugestão. Aquilo faz realmente lembrar o pai, porque toda a atmosfera do vídeo e o rapaz tem presença também na câmara, aquilo foi muito, gostei muito de ver também, foi muito giro. Mas falando de experiências, epá, e pronto, e agora que nós nos sentimos, depois de estarmos a celebrar as nossas experiências, sentimos sempre um bocadinho miseráveis, porque chega aqui o Pedro, pá, ainda se calhar, pá, um bocado meio, Está meio com frio, a veio com recuperar, frio. Veio com a recuperar frio. do gelo, se calhar ainda vem aí com frieiras, porque coitadinho, ele foi enviado para Samoritz, para o Ice, ainda por cima, maior sacrifício de todos é que teve que ir num carro, pronto, um carro, mas deve ser bastante aborrecido de guiar. Queres contar-nos? Não, não quero. Pronto, ok, foi um prazer. Não. Bom, sim, realmente, pronto, tive um convite muito amável por parte do Vítor de Altamandra para os acompanhar na ida ao Ice. Eu confesso que com todos os afazeres que tenho tido diariamente, nem o Vítor convidou-me e tal, e ok, vamos a um evento, porreiro, da Quimera, ok, ótimo, porreiro, não sei onde é que é, nem vi muito bem o que era. Depois comecei a perceber, bom, então é São Maurício, bom, então é o Ice, ok, está bem. Pronto, e então realmente sim, tive essa oportunidade e tive a oportunidade realmente acima de tudo, de conhecer um evento fantástico. Confesso que
eu sou mais petrolhead, mais ligado à parte mais esportiva do tema do que a parte mais sedutora do evento como o ICE, mas de qualquer forma realmente é um evento espetacular. Convidado pela Quimera, pude conhecer mais a fundo realmente um carro que me apaixona de design, mas acima de tudo conhecer o Luca Betti, perceber qual é a filosofia de construção do carro, perceber que o move é um tema comum a todos nós, que é a paixão, mas levado realmente a um extremo de bom gosto, um extremo de pureza epá, que é muito difícil de encontrar hoje em dia. Eu tive o privilégio de visitar a fábrica da Singer já por 2 vezes e vim lá com uma sensação maravilhosa de que, ok, isto realmente é outra divisão. Mas o Quimera replica um bocadinho este sentimento. A oportunidade de guiar na neve e poder guiar à vontade. Guiei o Evo 37 e o Evo 38 4x4, mas Uhum. acima de tudo da conversa que tive no primeiro jantar, fiquei na mesa do Luca e partilhamos, imagina, uma das perguntas que eu lhe fiz foi, epá, arriscamos do carro, não marcamos normal, pois não, isto relantinho e certo, esta coisa toda, isto não é uma carros normal. E diz, não é uma carros normal, não estou bem visto para fazer esta rotação, para fazer isto tudo, é o limite daquilo que podemos fazer com uma fast road, por assim dizer. E daí então, pá, vieram outras conversas e realmente estou ansioso por guiar o carro em asfalto seco. Não tenho dúvidas que é uma coisa memorável, mas guardo muito boas memórias do evento, de um grupo de pessoas que, algumas que já conheci lá também, portanto, e no fim de contas, realmente, isto para além dos automóveis, ficam as pessoas e fica a paixão partilhada que fica gravada na memória, portanto, sim, é um evento especial e foram umas mini férias no meio Exato. da azáfama da preparação do ano. Aquilo chega a pontos, eu acho aquilo tudo. A estética é fantástica, né? Porque os carros sobre a neve, com aquelas montanhas, As as imagens imagens são são fantásticas. Há inacreditáveis. momentos ali em que chega a doer um bocadinho ver determinados carros. Eu sou Sim, completamente a favor de usar, não é? As coisas são para usar. Mas há sim, 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 ali sim, sim. alguns carros que custa um bocadinho vê-los andar. Não sei se ficas com essa percepção quando lá estás. Completamente. Tanto aquela É, volta do lago, quando há uma dupla de dois tipos super apaixonados que entram de F50 para o lago, vão de pneu de inverno, não vão de pneu de neve, portanto, arrastam-se pelo lago fora, não é? Quando vem pela reta, vem a tentar vir a fundo e vem aos 10 permanentemente, aquilo perde, não perde, perde-se, não se perde. Portanto, há realmente, é toda uma magia, não é? Ver uma McLaren F1 corrida a passar no lago, portanto, misturado com carros antigos e o prazer com que a malta faz aquilo é divinal. Portanto, e as imagens, não há dúvida nenhuma. É. sim, sim. Nós no domingo, se não foi erro, foi domingo, no último dia, bom, se tivermos a oportunidade de subir com os carros até um bocadinho, 15, 20 quilómetros da, da, da São Maurício, e aí sim, pá, veres um grupo de 5, 6 carros com cores diferentes, numa paisagem absolutamente branca, e estradas divinais, com aquelas curvas e aquelas paisagens divinais, são momentos que ficam inexplicáveis. Parece Podes ficção, não é? Parece fotografar, ficção. mas não é a mesma Sim, coisa. sim. Podes Não é a mesma fotografar, coisa. gravar, não é a mesma coisa. Portanto, Exatamente. sim, mais uma ótima memória para guardar, mas fico profundamente invejoso de vocês os dois. A visita do Luís, já lhe tinha dito que é Especialmente, um claro. pedaço de história viva, e o Uhum. Retromóvel também, que este ano tinha coisas maravilhosas também. Portanto, Como sempre, como sempre, como sempre. a parte boa que E- não acabou, dá para ir lá mais vezes. sim, sim, sim. Está lá sempre à nossa espera todos os anos. Mas agora, e aqui é um improviso fora do alinhamento, mas ia-te perguntar. Eh, chamar Resto Mod ao Quimera talvez seja um bocadinho esticar a corda da expressão Resto Mod, porque no fundo aquele carro é feito com um rigor que já não tem propriamente a ver com o conceito inicial de Resto Mod. Não, o carro copia a filosofia do Singer, portanto aproveitam a carroceria original do Beta Monte Carlo, mas depois é um carro completamente novo, com carbono por todo lado, mas acima de tudo aquilo que se destaca mesmo no Quimera é ao mesmo tempo a beleza de cada uma das peças, quando abres o capô é maravilhoso, a Verdade. agressividade que também tens presente em tudo o que é detalhes mecânicos, mas com um bom gosto, com uma classe inacreditável. Lá foram entregues, se não tenho erro, 3 carros com cores diversas, com configurações diversas. Epá, e cada vez que tiram a capa é uau.
Epá, era mesmo esta cor. Não, 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 era aquele. Não, era o outro. Epá, confesso que Felizmente, estou felizmente não estamos na posição absolutamente. ingrata de ter que escolher, não é? Epá, eu, eu tentei hoje, mas acho que não tive sorte. Portanto, Exato. Mas eu acho que eu achei já impressionante. Há cerca de um ano e meio saiu um vídeo, ainda penso, agora não consigo precisar, não sei se até não seria mesmo do Top Gear, em que eles experimentaram experimentaram o Delta Futurista, experimentaram aquele Volvo 1800 Cian, eh, mais outro carro qualquer que eu não me lembro, e o Quimera, e a conclusão que ele tinha era que, precisamente ao passo que os outros pareciam carros montados um pouco artesanalmente, aquele parecia um carro de um grande construtor de supercarros. O tal e era a o verdade é rigor e a que solidez do carro, isso é muito surpreendente. e somos privilegiados. Temos o carro do ano, não é? O carro do ano foi Exatamente. do Top Gear ou da Foi, Evo? carro do ano, Já Top foi Gear. Top É o Gear, Top Top carro Gear Gear, do ano Top Gear. da Top e é Gear. precisamente Uhum, o carro que está cá, não é? É precisamente exatamente. E aquele carro, adaptado aquela para o unidade. nosso circuito, exatamente. Sim, 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 sim. Isso, eh, além do mais, tivemos o prazer temos a sorte de ter cá o carro e já o poder ter visto várias vezes ao vivo, nomeadamente nas tuas belíssimas instalações quando as inauguraste no fim do ano passado. E a propósito disso, começas este ano agora já com condições quase ótimas para as tuas atividades. Este ano, então, em quantas frentes é que a Speedy está a atacar? Por quantos campeonatos está a lutar? Se quiseres dizer resumidamente, o que é que vai ser este teu ano? Por quantas áreas te vais dividir? Não vão ser muitas áreas, são 3 áreas, mas é um desafio gigante. Vamos manter no Caterham Motorsport Iberia, onde já estávamos felizes e contentes e assim continuamos, que acho que é uma plataforma maravilhosa Com de quantos pilotos? lançamento. 8 no 420R e provavelmente 2 no 340R. Mantemos o mesmo número dos anos anteriores. No GTs, no Supercars, vamos tentar o Tetra. Vai Uhum. ser cada vez mais difícil. Vencemos 23, 24 e 25 no Ibérico e vamos manter exatamente com os mesmos carros. Portanto, vamos fazer o Ibérico com 5 carros e vamos dar um passo Tu voltas a correr lá? significativo. Não, 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 Não? não, 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 Ok, não, não. ok, Vamos dar um passo significativo. Vamos fazer o GT4 europeu. ok. Vamos fazer o Campeonato Europeu com 2 carros, num desafio enorme, num nível de exigência também enorme e que é um desafio para não só desportivo, mas também de organização, de logística, Logística, sim. calendários e afins. Mas o ano passado fizemos uma prova em Barcelona que o balanço foi muito positivo. Portanto, tentamos ano passado, não conseguimos. Este ano vamos com 2 carros, com uma dupla nacional e uma dupla de piloto estrangeira, todos jovens valores. Portanto, vai ser um ano desafiante, mas também por isso ainda mais motivador. Mas a verdade é esta, a verdade é que a preparação e a antecipação de todo um calendário e um desafio logístico gigante tem-me dado água pelas barbas e acabam com o resto do cabelo, portanto é isto que Claro. dá. O que as tuas filhas não te tirarem, tiram dos carros. E tu, Luís, Garantidamente. nós já falamos sobre o teu campeonato passado que terminou com chave de ouro. Nesta altura, imagino já tenhas os teus planos um bocadinho mais definidos. Como é que vai ser? Este ano vais lutar pela revalidação do título ou vais fazer só algumas corridas? Além do que vais fazer Eh, lá fora, tens alguns olha, planos em mente? este ano tenho o Peter Auto, pá, que é uma série europeia muito conhecida, abriu uma grelha de grupo A em 4 provas, pá, em circuitos. Estamos a falar de Spa, estamos a falar de Paul Ricard, Dijon e Imola. E com um carro, portanto, é incompatível de conseguir estar no mesmo sítio ao mesmo tempo. Portanto, eu vou fazer a primeira e a última prova do campeonato e o meu carro vai Uhum. para fora. Eu não vou fazer a prova de Dijon, vou substituí-la pelo Silverstone Classic Festival, onde o ano Uhum. passado nos saímos razoavelmente bem. Ganhamos a classe, Olha ficamos em quarto em 41 carros, por isso quisemos aí sim ir novamente a Silverstone, foi uma experiência espetacular. E, e vai ser esta a minha época. Talvez
saltada por uma outra experiência nova, que ainda não sei dizer, mas numa perspectiva um bocadinho exploratória, de ver o que é que talvez carros mais modernos, mas o que é que podemos, o que é que podemos fazer nessa área, porque se os clássicos têm um encanto muito grande de condução, os modernos põem-te rápido. Tu és mais rápido Exato. que um piloto, as coisas passam mais depressa. E eu fiz agora às 6 horas por Timão. Senti-me muito bem na chuva, senti-me mais lento no seco, e eu acho que preciso e quero, até para me dar alguma bagagem nos clássicos, quero fazer qualquer coisa nos modernos, ainda não defini o quê, mas E numa base de experiências. foste desta vez da MGGT, como é que comparas com as tuas experiências anteriores, com o M4, com o Supra? Olha, eu acabei o ano passado também por guiar o Ascent, por isso eu já os guiei, não é Nossa, quase todos, mas exatamente, já quase todos. guiei Uhum, bastantes carros. E vou dizer uma coisa, o Supra era o carro mais rápido, com que eu fiz mais quilómetros, e por isso talvez aquele com que eu estou mais familiarizado. O BMW impressionou-me na altura quando o comprei, porque era um carro pesado, grande, mas com uma estabilidade, o curvar do BMW não tinha a ver não tinha nada a ver com aquilo que ele te representava visualmente, ou seja, aquilo que ele era, que uhum, se mostrava depois em termos de condução, surpreendia-te. Bem, o AMG é um carro mais antigo, tem algumas coisas engraçadas, tem outras que estão um bocadinho, nota-se que estão um bocadinho desatualizadas. A parte eletrónica, a parte dos controles de tração, do ABS, nota-se uma diferença grande para os carros mais modernos. Mas, por exemplo, a caixa é uma caixa que se assemelha mais a um carro de competição, com alguns desafios que depois coloca à condução, mas é uma caixa mais parecida com competição, ao passo que os outros GT4 têm uma caixa relativamente benigna, vou- vou-lhe uhum. chamar assim, É original. eh, É e mesmo original. original. Sim, 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 por sim. isso, Caixa. por isso, como O, é que eu o tenho de que diz muito explicar? da qualidade das caixas dos carros de série hoje em dia, não é? É incrível, é incrível. Só para Fantástico. terminar, É, portanto, diz. só para terminar, eu acho que o facto de ter guiado carros diferentes te permitem ter experiências diferentes, mesmo dentro de uma categoria com um regulamento tão restritivo como o GT4. É giro poderes ter essa experiência com coisas diferentes. Imagino que sim, que seja mais interessante e mais completo. Em, Um tema que tinha aqui para lançar a propósito disto, com os dois, nós hoje em dia temos grelhas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer todos os campeonatos pelo mundo, quer dos GTs, quer destas categorias mais ligeiras, como os Caterhams, como os campeonatos nacionais, as grelhas estão muito cheias, apesar das flutuações económicas, as grelhas continuam a estar muito cheias. Parece que há cada vez mais gente com a potência para competir neste nível amador sério, não é? Amador sério em alguns casos, mas as grelhas estão cheias, há cada vez mais jovens a pilotar muito bem. Eh, a popularidade do desporto parece estar em crescendo e às vezes parece que isso quase contrasta um bocadinho com a popularidade do desporto na perspectiva dos espectadores, porque nós continuamos a ter dificuldade em ver em alguns campeonatos fantásticos, temos dificuldade em ver bancadas cheias, salvo raras exceções, apesar de nós sabemos que o entusiasmo existe, mas as corridas às vezes não conseguem captar tão bem os entusiastas, como por exemplo, nós falamos ainda agora, uma coisa como a Retromobil ou como o Ice, em que aquilo estava a rotar de gente, e nós continuamos a ter muito espaço livre nas pistas. E eu acho que, na minha interpretação, o que falta é um aumento da popularidade do desporto, que por sua vez também tem um impacto na indústria automóvel, sempre foi um catalisador do interesse das pessoas pelos automóveis, sempre foi uma promoção das marcas, e hoje em dia, tirando uma modalidade ou outra, ou algum momento especial, nós não vemos muita gente ir às pistas como ia antigamente. Falámos há pouco de Vila Real, não é? O meu pai era um entusiasta passageiro, mas pegava na família para irmos ver corridas. Hoje em dia isso acontece bastante menos.
nós temos, por contraste, temos a Fórmula 1, não é? A Fórmula 1 é um fenómeno hoje em dia, quer dizer, nós vemos as miúdas seguem a Fórmula 1, seja porque os pilotos são bonitinhos, seja lá pelo que for, mas a verdade é que nós temos um fenómeno de comunicação, um fenómeno de massas na Fórmula 1 que faz muito bem a todos os outros desportos, a todas as outras categorias do automobilismo, acaba por ser muito positivo. Mas ainda é preciso transportar esta visibilidade um bocadinho para o resto, porque nós continuamos a ver, por exemplo, os rallies estão num decréscimo e, no geral, se calhar os entusiastas escasseiam. Era preciso mais entusiastas ou pelo menos que fossem mais proporcionais ao nível do espetáculo. E a minha pergunta é neste sentido, e é um desafio, em que é que a FIA devia conseguir o mesmo esforço de investimento e a mesma atratividade para trazer mais gente para o desporto? Qual devia ser a próxima área, a tornar-se a próxima Fórmula 1? Onde é que devia estar o investimento? Nos ralis, por ser uma atividade popular e gratuita, em que as pessoas se podem aproximar e ver as provas e aproximar-se dos pilotos sem fronteiras. Se calhar investir mais na promoção do próprio Sim Racing, porque o Sim Racing não deixa de ser um espetáculo. Este ano, no Autoclássico, pela primeira vez, pude ver uma competição de sim racing ao vivo e achei aquilo interessante porque a certa altura parece que estamos mesmo ali a ver corridas e a coisa acaba por ser gira e isso acaba por ser atrai pessoas de todas as idades logo de uma forma mais ou menos acessível para o desporto automóvel. O que é que está a faltar aqui para nós termos mais gente nas pistas e ao mesmo tempo favorecer todo o mundo dos automóveis? O que é que tu achas, na tua opinião, Pedro, que podia ser o próximo passo? Bom, essa é uma pergunta sempre difícil de responder. Bom, eu acho que acima de tudo, o exemplo da Fórmula 1 e o exemplo que a série da Netflix veio trazer a popularidade e o aumento de popularidade imenso, estamos todos a usufruir dessa série, que seja uma novela ou não seja uma novela, que eu achei muito interessante e posso dizer que a última série fui até meio, me apeteceu ver, era demasiadamente novela, mas entendo que para o público mais abrangente é a forma de se dar a conhecer e de estabelecer uma história e contar uma história. Mas no fundo eu acho que falta profissionalizar o automobilismo, acima de tudo, falta torná-lo uma indústria que não é. São demasiados intervenientes com demasiada pressa em ter sucesso. Eventualmente não temos a capacidade de investimento com a dimensão e a longevidade necessária para que isso se torne um sucesso. E falta também que as pessoas não vão para uma bancada a ver corridas. As pessoas gostam de ver experiências. Não é? Ir a um estádio de futebol é uma experiência, provoca emoções. Uma bancada de um circuito não é a coisa mais emocionante do mundo. Portanto, acho que acima de tudo falta pensar no que é que pode motivar ou não as pessoas a fazerem quilómetros, a passarem um dia dentro de um autódromo, e o que é que podem viver, o que podem experienciar. Eu posso passar uma experiência que vivi pessoalmente o ano passado, através de um dos nossos parceiros. Eu não tive que obrigação, nada que se pareça, mas tinha um grupo de 10, 15, 20 pessoas num fim de semana de corridas. Era um parceiro, um patrocinador de equipa que trazia esses convidados. Esses convidados ficaram sempre surpreendidos e a reação foi sempre muito, muito positiva quando fazia uma visita guiada à boxe, quando se perdia meia hora com eles, a mostrar o carro, a explicar como é que funciona, o que é que são os comandos do volante. Eu faço as pessoas realmente terem essa capacidade de acederem mais perto da emoção, de perceberem aquilo que se passa. Porque realmente ir para uma bancada, apanhar sol um dia inteiro, não é a coisa mais emocionante do mundo. Portanto, como é que isto se faz? Não tenho a varinha mágica, nem o dom de o poder adivinhar. O que sim acho que deveríamos entregar. Sim, tal como o futebol fez há muitos anos atrás, o automobilismo tem que fazer o mesmo. Portanto, há gente especializada, há gente muito boa naquilo que faz. Eu tenho por hábito, quando não domino um determinado tema, procuro quem o domine. E logo vejo se tenho ou não a capacidade de poder contratar esse alguém. Mas acho que acima de tudo é preciso entregar o tema a quem é especialista e dar tempo para que as pessoas possam entender o meio, que é muito específico, perceber a paixão e perceber o que fazer com ela para motivar as pessoas a realmente a aproximarem. Estamos no momento ótimo do Exatamente. automobilismo. Tu pegaste num bom detalhe aí quando falaste do futebol, porque eu acho que precisamente o que nos traz a série da Netflix
e que é um bocadinho do que o futebol tem naturalmente, é nós conhecermos os protagonistas, não é? Toda a gente conhece os protagonistas. Eu não percebo nada de futebol, mas é impossível nós não conhecermos, e até sabemos, se eles tiverem uma questão qualquer pessoal, ou se tiverem uma característica pessoal qualquer, ou um mau feitio, não sei o quê, nós sabemos essas coisas. E É no isso. automobilismo durante anos nós não tivemos isso, e se temos hoje na Fórmula 1, continuamos a não ter no resto. Aliás, temos cada vez menos. Antigamente, até penso que houve ali alturas em que nós conseguíamos ter um bocadinho de percepção de quem eram os heróis, quem eram os protagonistas, e nós hoje em dia não temos isso. E acho que quando nós estamos tão habituados à interatividade, não é? Porque hoje em dia, com a comunicação que nós temos, nós estamos habituados a ter uma sensação de proximidade, nem ainda que artificial, em relação a tudo, acho que é precisamente isso, tocaste no ponto. As pessoas querem sentir-se mais perto da ação, ou pelo menos mais perto dos protagonistas, perceber um bocadinho melhor o que é que lá está a acontecer. Mesma forma, olha, temos aqui um bom exemplo. Por exemplo, o Luís é um ótimo exemplo de Claro. como comunicar as coisas que ele vai fazendo nas corridas com sentido de humor extremamente apurado, com uma coisa que qualquer um se desmancha Não a sei rir. porque é que diz isso. Espera aí, Não sei porque é que cuidado, diz Não, isso. cuidado. não. Ele vai, Não atenção, sei ele porque é vai. que diz isso. Pá, tem calma. Atenção, não Não, sei o que é que ele quer, Luís. mantém o Sado estacionado que a gente está bom. Então, não, estava a dizer, acho que eu não acho piada nenhuma, acontece. Eu não acho piada a comunicação de redes sociais com muita produção, com falta de naturalidade, com falta de sentido de humor. Estou lá. Não tem nada a ver. Não é ser brejeiro, não é ser mau gosto, não é ser mal educado, mas acima de tudo de ser relaxado, comunicar de uma forma muito Exatamente. mais relaxada, muito mais direta, e acima de tudo sabendo que as pessoas têm personalidades. Têm bons feitios, maus Exato. feitios, são simpáticos, menos simpáticos, mais bem dispostos, menos mal dispostos, mas acima de tudo todos são intervenientes. E nisto desta capacidade de dar as pessoas a conhecer, não está de todo direcionada ou relacionada com quem é campeão, só com quem luta pelas É vitórias. isso. Não, tem muito Pois. mais a ver com a capacidade que as pessoas têm de comunicar, de conversar, realmente partilhar a paixão. Porque partilhar a paixão não é estar no mesmo sítio que estão lá carros. É ter a Sabes, capacidade realmente de sentir. sabes que eu acho que há Diz aqui isto. um momento que é o momento de entrada no desporto. E eu foi muito difícil para mim. Eu acho que há poucas, isto que o Pedro está a falar das experiências, quando Uhum. tu passas de entusiasta ao passo seguinte, que é interveniente, não há muitas oportunidades. Ou seja, tu vais para um circuito, estás na bancada, vais ao paddock, mas se não tens uma relação com o meio, tu não entras. E podes ser o maior apaixonado pelo desporto automóvel que existe. Portanto, esta é uma das questões que eu vivi, e eu comecei a correr aos 41 anos, e que eu acho que deve ser endereçado. Pronto. Depois eu acho também que eu acho que há um Fórmula 1 pré-Liberty Media e após-Liberty Media. E nós não precisamos de copiar, temos de adaptar. Então, toda a Exato. parte comunicacional, eu nem falo na série, que vocês disseram tudo o que havia para dizer sobre a série, mas toda a parte comunicacional Sim, não, de redes sim, sociais, correto. em que se foi buscar o passado, as estatísticas, as questões dos pilotos, o facto de eles andarem a ser, eles são perseguidos por câmaras, mas também são Uhum. captados a dada altura momentos insólitos, engraçados e que fazem com que as pessoas se revejam nos comportamentos e criam uma identificação muito grande. E depois é o que vocês dizem: Exatamente. há uma história, há um enredo, há personagens e as pessoas identificam-se. Ora, o que se passa aqui e em outros países é um bocadinho a falta disso. Eu, por exemplo, fui em 2022 às 24 horas de Spa e o ano passado fui novamente a Spa como espectador, sempre como espectador, à corrida do europeu. Bem, eu vi rodas gigantes, eu vi animação para o público, eu vi tudo e mais alguma coisa. Ou seja, e vi público, vi muito público. E eu acho que cá em Portugal nós estamos a atravessar um bom momento no automobilismo. As Sem grelhas estão dúvida. cheias. Pá, não estamos a falar, podemos analisar especialidade a especialidade, mas no automobilismo de velocidade, que é aquele que eu mais aprecio, nós estamos a atravessar um bom momento. Nós nunca tivemos um campeonato nacional de velocidade como é o que temos hoje em dia. Então, isto Sem é um dúvida. facto, é um facto. Portanto, eu acho que o que agora falta, e mesmo as provas de clássicos, nós nos fins de semana da AMPAC, 100 carros por fim de semana, portanto tem 4 grelhas, o que já de si é um número pá, muito, muito significativo. Portanto, eu acho que a partir de agora aqui falta, e eu vi o ano passado um ou dois eventos
cá organizados e posso nomeá-los. E o ano passado o evento da Porsche, o evento final, Brasil. o grande final é da Porsche Brasil e o da Portuguesa Pedro também depois no final, em que nós percebemos que se chamam os entusiastas. Não é um modelo de corrida puro e duro, é um modelo de evento em que se chamam os Exato. entusiastas que vão lá com os Porsches clássicos e não clássicos. Aparecem 400 carros. Desses 400 carros estão lá 600 pessoas. Depois dessas 600 pessoas tens boxes destinadas a patrocinadores que, naquele caso, muito vocacionado para a família, para mulheres, pá, e de repente tens um circo positivo, isto é não quero que me interpretem mal, mas temos um circo montado à volta de uma corrida. E é lógico que as pessoas estando lá e tendo outros interesses para além da corrida, eu tenho a certeza absoluta que se vão interessar por quem ganhou, por quem teve um Exatamente. toque, por quem perdeu, por quem reagiu mal, por quem reagiu bem. Pronto, e a partir daí começa a ligação emocional ao evento, à competição. Eu recordo só Claro. aqui, recordo aqui os casos que nós tínhamos e eu era, o tema que lançaste era a sugestão que eu ia dar. A ligação que depois se consegue com a indústria automóvel e com as vendas e com os carros. O caso do BTCC no final dos anos 80 e início dos anos 90 e do DTM, os campeonatos de carros de turismo. Pá, fanáticos, público que nunca mais acabava, pilotos com mau gênio enorme, com lutas, com eventos, acontecia de tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia, um dia destes, estive a ver umas compilações de imagens e de acidentes, aquilo era uma coisa extraordinária. E no fim do dia tínhamos marcas a vender carro, tínhamos público, Uhum. tínhamos pilotos profissionais, e eu concordo com o Pedro, não é para mim, certamente, mas pilotos profissionais e estruturas profissionais, equipas envolvidas a ganharem dinheiro com o desporto, que é importante, pá, que é francamente importante, Claro. porque a- se ganharem dinheiro e se houver rentabilidade, há certamente um elevar da fasquia qualitativa do serviço que se presta, do espetáculo, da pilotagem, tudo isso. Portanto, eu acho que, na minha humilde opinião, mas uma aposta em carros de turismo, e penso que este ano vamos ter uma competição dentro de uma competição em que voltamos a ter um troféu com um carro que é facilmente identificável, que se vê nas estradas. Estou a falar do O BMW M2 Cup. M2 Cup. E eu acho que esse possivelmente é o Mas, caminho, mas porque eu acho que temos temos aí que. uma. Deixa-me dar uma chega nesse sentido, que ia dizer agora, e aproveito a tua dica, que é. Mas repara numa coisa, sabes porque é que o troféu M2 Cup vem e existe? Porque a aposta que se faz no país vizinho no desporto automóvel é muito mais forte que aquela que se fez cá. E eu fui acompanhando isto ao longo dos anos. Enquanto nós cá tínhamos uma comunicação pró-elétrico, pró-verde, em que o modelo a combustão há 3 anos atrás, se bem te lembras, quando tínhamos o BMW, nem pensar em apoiar um carro a combustão. Epá, isso é completamente impossível. Sim. Os espanhóis 100% de acordo. investiam forte. Os departamentos de marketing, eu tenho uma sensação, e passo o exagero da afirmação, mas dá a sensação para que a malta do departamento financeiro manda nisto tudo, o Excel não bate certo, vamos ter frutos sem fazer investimento, não aproveitamos as corridas e o desporto para o marketing, e acho que a onda positiva também vem neste sentido. Abandonamos a loucura que o mundo vai ser elétrico já amanhã, que o carro a combustão é o criminoso do planeta. Portanto, as marcas têm que voltar atrás. Então os carros voltam a ter piada. Mas isto não deixou de ter piada para o público em geral. O que deixou de ter piada e Claro. que serviu de desculpa para muita falta de investimento ao fim e ao cabo também foi para as marcas, porque estás dentro do lado da empresa, tu sabes, as marcas não gastam um euro para promover o que é que seja. Claro. Portanto, têm veículos de promoção fabulosos, mas a verdade é que o foco está só no número das vendas, nas margens, no serviço pós-venda, pá, e não há paixão nenhuma. Eu Ó digo isto Pedro, claramente. mas quando eu estou a sugerir esta questão quando estou a colocar aqui em cima da mesa os carros de turismo, que me são muito queridos, como é lógico, eu também olho, por exemplo, para a Fórmula 1, olho para a Fórmula 1 e para os rallies e vê o sentido oposto que o Mundial de Rallies e o Mundial de Fórmula 1 Já a seguir, tomaram em termos da participação das marcas.
E tu hoje tens marcas globais na Fórmula 1. Tens uma marca americana, agora a Mas, Cadillac, mas para nova o ano este vamos ano. ter os ralis também. Pronto, Nos ralis para o Sim, ano temos 4 ou 5 marcas já, não é? A exatamente. entrarem. Mas voltamos à combustão só, pura e dura. Exatamente, de à custa acordo. disso. Eu acho que houve aqui este ano foi marcante na perspectiva de um acordar e de um voltar a ligar o marketing automóvel à realidade, porque houve ali uma orientação completamente desligada do que é o mercado e do que é a vontade das pessoas. E Sim. se a lei pode tentar agir de uma forma quase insensível, como se não se apercebesse do que é que está a acontecer junto do público e junto dos stands. Já a realidade das marcas e da comunicação não pode ser, porque independentemente de provavelmente a BMW nem se calhar não é o melhor exemplo. Vendem-se muitos BMWs M, mas no global da marca não será um peso assim tão grande. Agora, o que interessa é o que aquilo faz pela marca. Muita gente Sim, porque o valor da estará a marca ainda é comprar importante. exatamente, estará a comprar um híbrido BMW, porque apesar de tudo, reconhece caráter da marca, porque a marca está envolvida na competição. E como quem diz a BMW diz o mesmo da Porsche. A Porsche é uma marca de desportivos, mas as pessoas estão a comprar macanos elétricos e não estão a comprar macanos elétricos porque aquilo seja o melhor SUV ou não sei o quê. Há pessoas que compram porque querem um carro para andar no dia a dia e se calhar gostam dos Porsche, gostam, têm um 911 e depois compram o elétrico. Agora, as Sim, coisas bom. vêm por arrasto, não vêm por. O elétrico não é a motivação. Acontece porque a marca Óbvio, transporta consigo um exato. certo carisma que é montado, se calhar, na competição, que é montado na sua história. E agora, Sim, este ano, as marcas estão a perceber que continua a haver todo um grande mercado, um mercado que não vai morrer e a própria marca alimentar o seu marketing com os seus próprios carros. Ou seja, não é para continuar a ter uma marca a ter força, tem que continuar a apostar nos mesmos carros que apostava sempre, nos GTs, nos carros de turismo interessantes e excitantes, porque são esses que vão vender os outros. Quer dizer, é por aí que vai. Mas repara que a Porsche tem uma marcha atrás absurda, absoluta, não é? Completamente, Ah, completamente, bom, claro, é radical que esta e talvez é tardia, mas um bocadinho tardia, portanto. e lá está Mas a tal eu, orientação desligada da realidade, porque eu acho que eu não estou errado ao dizer isto, mas quando eu vi a notícia de que Boxsters e Caymans iam ser 100% elétricos, eu disse, eu não consigo imaginar, eu não conseguia conceber que isso pudesse vir a ser comercializável nos números que eles precisam. E eu disse, eu não consigo ver isto, não consigo imaginar, por muito que eles digam que vai ser, não estou a ver. Das duas, uma, ou ele eles disse o contaram mesmo. que houvesse de facto um radicalismo legal de tal maneira que não se pudesse vender mais nada a muito curto prazo, mas mesmo assim já se tinha percebido que ia haver uma coisa muito progressiva, portanto esta mudança foi muito precipitada. Às vezes o querer estar à frente eh, Pá, tem isso foi um custo, não é? Tem um das custo. pouquíssimas discussões conjugais que eu tive cá em casa que ganhei. Muito bem, também estavas Quando num isso tema em que, surgiu, eu disse: não, vocês claro, estão enganados. Não, não, que estás enganado. Não, vocês estão enganados. E pronto, afinal estava certo. Vá lá. É das pouquíssimas. Isto foi claro. porque é um ramo que eu ainda entendo qualquer coisa. Pronto. Exatamente. Luís, e eu acho que nós estamos aqui a falar de desporto automóvel, estamos a falar de GTs e estamos a falar das modalidades teoricamente de primeiro plano, mas não é de menosprezar o facto de um campeonato como quando as pessoas Uhum. falam, quando a gente diz, as corridas agora, e há pessoas que dizem, não, mas ainda não se aperceberam do quão excitantes são as corridas de GT agora, porque apesar de tudo, e isto aqui mais um à parte, eu acho que os campeonatos são, a organização dos campeonatos é uma atividade rentável para as empresas que os fazem. E de certa forma, porque os pilotos pagam muito para lá estar, as equipas pagam muito para lá estar, e de certa forma as organizações acabam por pôr para segundo plano o fator público, porque não é o público que vai trazer dinheiro e por isso, e seria mais um esforço potenciar essa área do negócio, portanto acaba por ficar para segundo plano e acaba por não acontecer de todo, porque eu acho que as organizações que nós temos em Portugal têm muita qualidade, têm gente muito competente e se começasse a olhar, eu acho que, pronto, às vezes estão no limite das capacidades da sua própria estrutura e sobra essa área. Não se perde tempo suficiente a trazer isso para o cidadão comum, para encher as bancadas, e eu acho que isso continua a ser importante. E infelizmente, por um lado, eu acho que hoje em dia os pilotos têm uma capacidade de autofinanciamento muito grande,
e os patrocinadores começam a ter, se calhar, menos relevância, porque se os patrocinadores tivessem a importância que havia antigamente, nós tínhamos de ter bancadas cheias, porque não havia corridas, não é? Hoje em dia, não é isso que acontece. E eu acho que tanto mesmo nos campeonatos de GT, com as corridas que são absolutamente espetaculares, é um bocadinho pena que não haja mais público, que não se arranje tal, de facto, sempre essa festa à volta dos automóveis, mas mesmo no campeonato, nos campeonatos de clássicos, as pessoas estão sempre a falar do saudosismo, antigamente é que era bom, quando havia o DTM, e eu também concordo que o DTM, na época do Grupo A, foi talvez para mim a modalidade desportiva mais espetacular, o campeonato mais espetacular que havia, e O hoje temos DTM, carros como o teu, diz? mas olha que o DTM tem tido anos, os Sim, 2012, 13, sim, 14 e estes últimos recentemente, são anos pá, muito fortes. Tu tens sim, sim, mas o que eu quero dizer é que. um campeonato de turismos australiano, o V8 Supercars, que é uma Exato. coisa genial, Fantástico. só que está Sim, no sim, mas outro o que eu lado do quero dizer mundo. é que, claro, o que eu quero dizer é que as pessoas têm este saudosismo em relação aos Mas, anos 90 dos. mas Diz. as provas em Espanha têm muito público. O desafio é português. Sim, sim. Ok? E também há uma coisa claramente, acho eu, ok, tu vais a Jarama e tens bastante público em Jarama, vais a Valência e tens a bancada de Valência bastante bem composta, a bancada principal, obviamente, Uhum. mas estão perto de grandes cidades. Portanto, nós temos uma dificuldade acrescida, não é? Portimão não está propriamente aqui ao lado de ninguém. Então, O autódromo, sim, o autódromo devia ter um desafio diferente, mas também, e é uma discussão que eu também já tive até com o Diogo, a data em que a prova se realiza no autódromo, pá, não é saudável para ninguém, nem para nós equipas, nem para pilotos, nem para público, porque final de novembro, dezembro, não é propriamente a coisa mais agradável do mundo que claro. vamos encontrar no autódromo. Portanto, Ainda para mais aquele ah, sítio que não tem nada, não tem vento nenhum, nem frio. tem mais vento em agosto. Verdade seja dito. Acredito Quer que dizer, sim, sim, sim. o Sim, sim. maior vendaval dali de zona do autódromo é julho e agosto. Portanto, Pois. se calhar a prova do autódromo em setembro era bem-vinda, porque Uhum. temos bom tempo, estamos perto num grande centro e, acima de tudo, falta também, lá está aquilo que eu digo, eu acho que falta o parceiro certo para promover as provas. Pá. Uhum. Eu venho do Sim. tempo em que houve uma organização que fez isto muito bem feito, foi do tempo da Fórmula Nobis, e em que o autódromo enchia. E sim, tinhas tudo aquilo que falaste há bocado. Os escorregas, as coisas de garde, as pistas de radiomodelismo, tudo isso estava lá para. E havia uma campanha de publicidade na altura que era feita com a BP, portanto, em que simplesmente nos postos de gasolina da BP entregavam um, falta-me agora a palavra, um folheto publicitário Uhum. das corridas que iam acontecer. Portanto, a capacidade de comunicação de uma marca de uma Claro. gasolineira a nível do país é uma coisa enorme. Era aí que eu Portanto, ia às chegar vezes, às às vezes. vezes é só estabelecer parcerias, não custa É ninguém. isso mesmo, porque às vezes eu compreendo que o esforço de comunicação e o esforço logístico de fazer essa comunicação massiva para encher bancadas é, já está além das capacidades das organizações, Oh, porque nós são organizações muito compreendidas, mas são pequenas, mas se, no fundo, nem digo, nem precisam de vender, quase o entregar esse potencial a uma marca, acabava por ser frutífero para o próprio promotor, dizer assim, vamos chamar uma marca grande dizendo assim, olha, isto é vosso, vocês explorem, vendam bilhetes, ofereçam bilhetes, ponham aqui a vossa marca, mas ponham, encham a isto. E às vezes as mas pessoas valorizam mais se eu for uma marca, uma BP, uma não sei o quê, uma marca qualquer, uma Vodafone, não sei, que está a dar um bilhete, do que se dissermos assim, olha, o autódromo está aberto, é de borla, podes ir se quiseres, e as pessoas não aparecem. Não aparece. Portanto, há eu esse fenómeno. acho, Diz, eu acho que Luís. nós temos de ser pragmáticos. A forma de monetização das corridas de um promotor é pelo número de inscrições que ele É obtém. isso, é isso, é isso, é isso. Isto é o mais pragmático que eu consigo ser. Portanto, o foco Claro, para trazer público é nenhum. O que eu acho que pode haver aqui é alguma isso. oportunidade é que neste momento as corridas, especialmente nos modernos, já estão cheias, as grelhas estão cheias, já se começam a criar assunto para encher novas grelhas. Portanto, isto agora vai depender do sentido quase de missão do promotor, se quer já tem essa parte preenchida, se quer ou não agora, eventualmente, fazer alguma coisa depois noutra área mais específica. Eu, por exemplo, nos clássicos, eu acho que há tanta. Eu disse isto no último podcast que fizemos. O meio dos clássicos está tão vibrante, os clubes, as associações, os grupos de amigos que se juntam para ir passear. Eu fui, fim de semana passado, pá, fui à Retro Galícia com 4 amigos.
pá, passei um sábado espetacular. E a exposição, vou-te ser muito sincero, vê-se numa hora. Portanto, Exato. mas serve como pretexto. Portanto, há tanta gente tão viva, a participar tão ativamente que, como é que eu tenho de explicar, que trazer estas pessoas todas para um meio que também gostam, que é o meio da competição, pá, não custaria nada, a não ser trabalho e parceiros e Claro, e comunicação para e tudo isso. terminar, é assim, quem é que não gostaria, quem é que não gosta ou quem é que não fica entusiasmado com a ideia de ir ver M3 como o teu, e é assim, se andasse lá sozinho, mas não é o caso, quer dizer, tens mais 2 ou 3 M3 a andar ali, mais. taco a taco contigo, e carros rápidos e coisas, carros, e estamos a falar dos M3, mas se formos falar dos clássicos, temos os Porsches, temos coisas absolutamente Não, e incríveis. este ano e os carros têm, Acho que as pessoas às têm vezes não se apercebem sequer que isso está ali, à mão de semear, e que podem ir ver. O problema é esse, é um problema de comunicação. Do lado dos clássicos tens a história, do lado dos modernos tens as marcas envolvidas. Pá. Tens Exatamente, é isso. a Mercedes, Portanto, a tens ali Toyota, a BMW, a Aston Martin, a Porsche. Então, como é que as marcas não aproveitam isto? Honestamente, é pá, isso mesmo. parece-me é que uma coisa é o promotor a tirar proveito disto, outra coisa é as marcas saberem que isto acontece. Pá, e verdadeiramente, aquilo que eu te digo, tu podes ser diretor de marketing de uma marca porque tens paixão por automóveis e porque gostas daquilo que fazes, ou por acidente porque não encontraste trabalho noutro sítio. E eu acho que isto continua a ser um fenómeno que passa por aí. E é preciso pôr as coisas, chamar as coisas pelos nomes, pá. Eu não entendo um diretor de marketing de uma marca de desportivos, com qualquer uma destas que estou aqui a falar, pá, não cria interligação, não cria atividade, não é proativo com os clientes, não chama os clientes para ir aos circuitos, as próprias marcas em si. Epá, a BMW faz isto de uma forma muito dedicada da BMW Espanha. Felizmente a BMW Espanha veio para Portugal. Ok? Porque os eventos em Espanha, tu tens eventos EMA em todas as corridas. Tu tens a capacidade de fazer, sei lá, 150 test drives com toda a gama EM disponível para poder fazer. Quando eu ouço dizer que, epá, em Portugal não há carros disponíveis, mas não há ou não queremos ter. É porque se os tivermos, dá-nos trabalho. Exatamente. Epá, e se Exatamente. nós ganhamos o mesmo ao final do mês e isto nos vai dar mais trabalho, tens duas hipóteses, pá, realmente. Ou te esforças, ou então deixas estar relaxado, que isto ter eventos ocupa-me um fim de semana. É isso. Portanto, pá, é um É bocadinho isso. por aí. Tem razão. Portanto, se há falta de vontade, Verdade. com falta de vontade nada acontece. Isso é garantido. Muito bem. Eu, Muito bem. o Luís está completamente certo quando diz a perspectiva do promotor, das inscrições e afins, absolutamente correto. Acho que o promotor não vai ter tempo para fazer mais nada, nem vale a pena contratar ninguém para o fazer. Tem que saber entregar, tem que poder Contrata entregar. uma empresa que seja especialista em Exatamente. fazê-lo, ok? Portanto, e depois cabe às marcas também, é pá, dar o seu passo. Eu até acho que se entregar a uma marca que queira explorá-la, é a própria marca que acaba por contratar quem tenha que ser para fazer a coisa funcionar. Não te garanto, não te garanto, não te garanto. Falta paixão. Também Falta acho paixão por isso. automóveis. Sim, falta vontade. Concordo com o Pedro. Estamos Sim. muito maniatados em termos de opções, porque não vivemos aquilo verdadeiramente. Exatamente. Se tu fores a ver quem eram os proprietários das concessões nos últimos 30, 40 anos, quem eram os diretores de marketing, normalmente eram pessoas que vinham Não da todas as competição corridas. automóvel, É verdade. tinham É nome, verdade. que assumiam no final da carreira uma concessão e toda a estrutura depois era apaixonada por desporto automóvel. E hoje em dia os executivos, com todo o respeito, poucos têm essa paixão, mas há os com paixão e há Claro, e há isso muitos acontece até executivos, ou seja, portanto, Claro. não quero eu dizer agora, e há muitos executivos que correm Claro, connosco e que nós- têm... Claro que sim, claro que sim. Não, mas nós temos mesmo ao nível das casas-mãe, muitos diretores de marketing que vêm de empresas tecnológicas. Se nós vamos por aí, porque é aquela questão de valorização de algumas competências técnicas, mas as competências técnicas não se transferem de negócio para negócio. Porque se tu não entendes o espírito da pessoa a quem estás a vender coisas, não vais resolver nada. Tu podes entender o consumidor no geral e podes perceber muito do consumidor, mas isto é um negócio muito particular. Isto é um Hugo, há negócio uns que anos mexe com muitas atrás, emoções. uma marca pedia-me nerds informáticos para fazer test drive. Exatamente. Ok? Portanto, quando uma marca pede isto para fazer as test drives, para acompanhar um possível cliente de um automóvel, pá, honestamente, eu quando ouvi isto na altura pensei, bom, ou sou eu que sou muito parvo e não percebo nada disto, ou então isto é uma idiotice de todo tamanho. E era uma idiotice de todo tamanho. Pá, portanto, não tenho dúvidas nenhumas em dizê-lo. Percebes? Eu trabalhei na área de eventos muitos anos e assisti a muitas coisas que realmente me questionei. Mas esta é daquelas das melhores, realmente. Um nerd informático para
acompanhar uma pessoa num test drive. Opa, o que é que o nerd informático vai acrescentar num Mas test olha, drive de um automóvel? ó É por causa Pedro, daquele computadorzinho que está lá no meio, sabes? Tem lá um tu computadorzinho no meio. tens, mas olha uma coisa, tu tens uma experiência fantástica, pá, e tens um vídeo fantástico que é aquela, passa publicidade, aquele anúncio da Mercedes que tu fazes há, Sim, sei lá, 12 ou como é que é? 14 anos atrás, que é Sim, entrevista de emprego dentro do Mercedes para contratar as estás a ver? pessoas, pá, e Uma é ideia genial, fabulosa, pá. Genial. pá, Tem é mais de 1 bilhão de genial. visualizações aquele vídeo. Pronto, é Então, um pá, anúncio, pá, tu podes contar melhor se calhar a experiência, mas é das coisas não, mais giras não, que eu te vejo foi fazer. foi na altura do Web Summit em Lisboa, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo, enfim. Portanto, e fizeram uma suposta, não sei se foi verdadeira ou não, acho que foi mesmo, a malta que foi lá foi para uma entrevista de trabalho. Portanto, e a entrevista de trabalho era feita ao bordo de um AMG, em movimento, em drift, no meio de uns prédios. Portanto, eu confesso, eu quando cheguei lá, olhei para aquilo e disse, ora, porreiro, está aqui um desafio à medida. Portanto, isto agora das duas uma, ou corre bem, ou entramos dentro de um prédio. Portanto, mas a malta tinha um iPad virado para eles, um capacete com intercomunicador, e a entrevista começava quando eu arrancava. Portanto, opá, foi giro. Qual era a ideia? Obviamente a ideia tem aqui uma brilhante ideia de marketing por trás, sem a menor dúvida. Pá, mas a ideia principal, não há dúvida nenhuma, era a parte da adrenalina, a parte de como é que as pessoas reagem sob pressão, mantêm o foco, não mantêm o foco, mas o desafio era as pessoas conseguirem falar. Portanto, esse tipo de Claro. ideias, epá, é um bom exemplo daquilo que deveria ser explorado muito mais vezes, não é? Eu acho que felizmente este choque de realidade das marcas perceberem que o mundo não é só elétrico, não vai ser só elétrico, vai trazer de volta um abandono daquela sensação de culpa de promover o automóvel de combustão e também vai trazer todos os organismos que pressionam nesse sentido vão perceber que vão ter que abrandar a pressão porque efetivamente vai ter que se continuar a promover o automóvel de uma forma um bocadinho mais tradicional, se não queremos que a indústria morra, não é? E Portanto, vai aliviar acho que vai também a beneficiar. carga negativa sobre os elétricos dos apaixonados Completamente. por combustão, não é? Porque eu sou Exatamente. proprietário de um Completamente. elétrico, Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. tenho uma relação de amor-ódio pura com ele, portanto, Claro, 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 mas claro. que é útil, E, é. claro. E por falarmos nesta relação emocional e das marcas trabalharem bem esta relação emocional, nós tínhamos aqui, a propósito deste ano, que este ano é o ano em que oficialmente a BMW celebra os 40 anos do M3, um automóvel que nos é muito querido a todos, a nós os três, a vocês os dois, se calhar ainda mais. E nós estamos a falar de uma saga de automóveis incrível que corre há 40 anos, em que eu acho que ninguém pode dizer que não gosta de algum dos M3. Mas eu queria aproveitar, porque vocês são um dos conhecedores dos M3, porque já conduziram vários M3, e o tema que eu lançava aqui para discussão era qual é o melhor M3. E quando eu digo qual é o melhor M3, não estamos a falar de aspectos absolutamente técnicos e qualidade pura, mas neste misto de emoção, vontade de ter, gozo de condução, verdadeira eficácia, porque nem todos eram um primor de eficácia e de equilíbrio, mas podiam compensar em emotividade. Por isso, eu lanço aqui o tema e começo pelo Luís. Luís, na tua Eu acho que opinião, isto qual vai é o dar melhor tareia. M3? Eu acho que isto vai. Vai, Isto é é esse o discussão e é propósito. tema para dar tareia. Isto é tema O para dar M3, tareia. o M3 é da BMW? Não é? Pois, O parece que É? sim. Parece que Sim, O sim. está M, bem, então é Parece que isso, é sim. isso. eu achei, É assim, se as eu coisas achei que continuassem assim, eram não se aqueles excomungavam, kits. não é? O M3 não eram aqueles kits que tinham 3 linhas de pesca para uma pessoa ir ali. Tinham 3. Não, não eram. Não é, não. M3 da BMW. É Já isso, percebi que era desculpa o lá. tipo, já percebi que era o tipo que estava à pesca no Rio Douro, às vezes, quando eu É passava por lá. exatamente, pá, aquilo relaxa-me imenso. Pá, Achas que as fotografias ao ver a rir é porque é porque, pá, é por causa da tainha? É a tainha. não, eu prefiro peixe-bota ou peixe garrafa de óleo, mas ser uma tainha está ótimo, está maravilhoso. M3 e sem guerra. Pá, Hugo, tu puseste este tema, lançaste este tema e obrigou-me aqui a uma reflexão muito profunda. Isto porquê? Porque para mim o M3 acaba no N92. Portanto, eu acho que eu consigo analisar. Eu sei que isto, Pedro, vais discordar e bem. Não vou, não. Não, para Começaste mim o bem. M3,
para mim o M3 acaba no E92. Pronto. Agora, eu não consigo analisar, e vou dizer qual é o meu preferido à cabeça, é o E46. Se eu tiver de escolher um, escolho o E46. A questão é que eu, enquanto entusiasta, não consigo escolher um. E porquê? Porque eu olho para o E30, pá, que para mim é o mais bonito, olho para o E36 e é possivelmente o mais utilizado, é o mais acessível e é o mais utilizado. Olho para o E46 e é aquele carro em que eu, especialmente o CSL, pá, eu sinto-me um hooligan naquele carro. Aquele carro é eu viro um hooligan ao volante na estrada, pá, eu acho que até me porto bem e, eu, e eu transformo aquilo é visceral, pá, e tem aparecido como o carro melhor M de sempre numa série de testes e de revistas. Pá, e eu pode não ser do ponto de vista da performance, e esse é claramente o E92, portanto eu Sim, também sim, é não é. relevante. Não é? Mas o E46, a indução e especialmente o CCL, há aqui alguns pormenores técnicos que eu não vou, Isso é. mas que são únicos naquele carro, CSL é uma pá, cena gira. que tornam a experiência de condução verdadeiramente aditiva. E quando nós falamos em carros pelos quais tu sentes paixão, pá, eu olho para um E46 que eu descobri tarde e, e, e vou e faço meia culpa e vou dar o mérito aqui ao Francisco Ribeiro dos Santos, que é um profundo conhecedor de BMWs, que me alertou durante anos a fio para o quão bom era um E46 e quão bom era um E46 CSL, mas digo que são esses carros que nos fazem vibrar quando estamos ao volante. E por isso, mesmo deixando para trás o F80 e o G80, e estas carrinhas são brutais, mas se calhar o Pedro depois falará sobre elas e um bocadinho mais da parte de condução. E eu tenho uma paixoneta enorme pelo E30 e pelo E46, mas a eleger um, elejo elijo o E46. Corrige-me todo, por favor, eu disse que isto ia correr mal. Ó Pedro, tu concordas aqui que a partir do E92 a Pá, coisa perde a piada? os M3 para mim, perde a piada, perde um bocadinho a piada. O F80 é um carro infeliz. Pá, é ali uma geração de carros que não fez muito sentido. Eu lembro a primeira vez que ia um F80 vinha de Braga à chuva e eu tinha uma 320D na altura e o F80 deu-me medo. Portanto, o carro é um carro extremamente duro, pá, falta de tração, um desequilíbrio notório, portanto, não é propriamente um carro feliz. O G é um foguete, é um carro extremamente feliz, acho que é um voltar da marca a encontrar um sucesso tremendo com o M3, mas acima de tudo acho que se mete pelo tamanho do sorriso. Portanto, e o tamanho do sorriso para no E92. Claramente, concordo com Ok. o Luís. Ahm, eu tive a oportunidade de guiar muito o E92. Na altura eu trabalhava muito com a BMW. É o carro que eu mais me diverti a guiar à face da Terra. É o carro que me fez sentir o super-homem capaz de fazer tudo e qualquer coisa com o carro. Portanto, drifts a 180, a 190, a 200, fazer jarama, um circuito de jarama completo em drift, descer Bugatti de lado, fazer a hípica lá em cima a 180 de lado, portanto, dava para tudo. Ahm, tive a oportunidade de guiar um bocadinho o GTS, ah, Sim. e acho apaixonante a condução um pouco sentido do GTS, porque tens a indução que não tens no normal, tens o barulho do V8 e a rotação que te parece ainda maior, ou rotação mais alta ainda, sonoridade, tens no E46, mas depois tens, opá, acho que o GTS tem um defeito tremendo, para que eu não consigo esquecer-me dele, que é aquela asa. Aquela asa da Ok. Norauto, pá, não é uma coisa de fez. Não, Não é? não é. Sim. Mas voltando atrás, acho o E46, opá, delicioso, delicioso. Adoro a estética do E30, não sou particular fã do E36, da estética e afins, ok? Acho o E46 CSL, opá, só maravilhoso. O motor é o mesmo do M3,
tudo bem, mas hardcams, a impressão, A admissão, a indução. a ponta final de Eu estou-vos a deixar rotação, dizer só para. epá, Ou seja, é maravilhoso. Depois tem uma caixa de velocidades, não é? Se pensarmos numa caixa de patilhas, não é a coisa mais rápida do mundo, mas isto, já temos esta conversa. Se pensares numa caixa manual, a caixa é maravilhosa. Cada vez que reduzes, é um sorriso na cara. Portanto, é pá, sim, acompanho completamente o Luís. Acho que também há um outro detalhe que é muito importante. É que os carros começaram a engordar e a pesar cada vez mais. Pá, e o Claro. peso é um inimigo. Portanto, eu tenho imensa dificuldade. Admiro, atenção, profundamente aquilo que um carro dos novos da última geração é capaz de fazer. É um super desportivo. Uhum. Realmente, mas não deixa de ser um carro gordo, pesado, consegue fazer coisas inacreditáveis. Mas aquela Claro. sensação de leveza que tu tens quando a coisa pesa menos de 300 quilos, pá, só É quem isso. tem a oportunidade realmente de o sentir é que vai entender aquilo que estamos aqui a dizer. Portanto, eu aqui Eu consigo compreender vou junto com o esse. Luís num CSL atrás dele ou à frente dele, como tiver. Portanto, é igual. E nós entramos aqui num campo em que o cronómetro fala É contra nós, secundário. contra os meus argumentos, percebes? Sim, sim, É sim, sim, claro. secundário. É o tamanho do Ti- sorriso. É É isso, assim que eu Pedro, eu defino. concordo. É assim que eu defino um automóvel de estrada. É o tamanho do sorriso. Pá, porque cronómetro, honestamente, não há carro nenhum de estrada que seja fantástico em pista. Eventualmente, talvez o GT3 RS não. Sim, Pronto. esse é um tema que temos Ok, para portanto, falar. o Mas resto, eu acho que, sim, eu acho que eu compreendo a vossa escolha, porque efetivamente, se aqui há uns anos me perguntassem, eu diria que, logicamente, que o E30 tem algo de especial. Mas depois há aqui duas coisas. Para já, vou começar pelo fim. O Eno GT2 é um carro que eu só guiei um GTS a passo de caracol na estrada, consigo perceber o fascínio daquilo. Acho as linhas do E92 absolutamente fantásticas. é O mais. GTS, no ponto de vista estético, não traz nenhuma vantagem em relação à versão base, quer seja pela cor, quer seja pela asa, de facto, aquilo não é muito feliz, mas a condução do carro com as. E é assim, nós somos todos crianças, não é? E principalmente nós, e agora tiro-vos a equação, pessoas como eu, que não têm a possibilidade de correr, de andar aí a correr, quando a gente se senta num carro, mesmo que seja um carro de estrada, desde que aquilo não seja despropositado, quando a gente se senta num carro com umas baquetas e a rigidez de um roll bar e não sei o quê, a gente diz, isto é absurdo num carro de estrada. Ok, mas há algo que aquilo nos traz, que é a baqueta retira-nos o filtro, nós sentimos o carro todo, passamos a sentir o carro pelo rabo, isso soa mal, mas é assim, não há outra forma de o dizer, sentimos toda a rigidez da carroceria e isso faz muita diferença. E guiar o E92, mesmo a passo de caracol, a gente consegue perceber porque é que aquilo é fantástico, aquela direção super justa, super direta, portanto aquilo é um carro de corrida refinado. Por um lado, percebo que toda aquela potência, aquele peso na frente, se calhar não será a melhor coisa do ponto de vista lógico daquela pureza do modelo original, mas também quando passamos para o modelo original, que é um carro que eu absolutamente adoro, o E30 é um carro, o E30 é um carro fabuloso, mas hoje em dia, para a maior parte das pessoas é muito difícil compreender o fascínio, porque a maior parte, realmente a malta, sobretudo a malta mais nova, quando eu digo, pá, o M3 E30 é um carro maravilhoso, as pessoas não tem Pá, piada não, nenhuma. eu, O eu carro não aí, anda. O carro desculpa. não anda. O E eu acho E30 tem que que ser o Sport Evo, pá, porque o E30 normal não manda. há uma diferença grande, sim, há uma É. diferença grande. Mas a verdade é, e eu também vou confessar aqui, e eu nestas coisas às vezes acabo esta área de trabalho nos tornar um bocadinho estragadinhos, porque assim, eu dos M3 guiei mais as versões especiais do que as versões de base. Eu já guiei dois M3 E30 versão base, mas um já estava apimentado, aliás, guiei do Francisco em pista, portanto um carro já bastante alterado, e de resto guiei sempre Sport Evolutions, dos poucos que há em Portugal já guiei três, portanto a minha experiência é sobretudo com o Sport Evolution, mas é um carro que, quando as pessoas o guiam, e mesmo um Sport Evolution, se tu deres a uma pessoa que está habituada a um F80 ou um G80, não é? As pessoas dizem, quando é que está a piada disto? O carro não anda. Mas o grande problema daquele carro é que é um carro que eu acho que só funciona e só se percebe a magia. Claro que ele é giro de guiar devagar, mas tu só percebes a magia do E30 quando estás a guiar de faca nos dentes. Quando estás a guiar acima de 80% das capacidades do carro e estás a guiar no limite da borracha e estás com o carro pendurado e é que percebes o quão fino é o balanço do carro e o quanto ele não se vira a ti e tu podes guiá-lo de todas as maneiras efetivas desde que andes lá em cima. Tens que andar sempre no limite e é que está a piada do carro e tens que fazer aquelas 1000 rotações finais porque senão nada daquilo funciona e ele é fantástico por causa disso e quando nós estamos nesse momento zen
O carro é absolutamente fantástico, mas é preciso estar ali. E isso não se consegue, se calhar, com uma hora de condução, não se consegue, se calhar, se consegue em estrada, tem que ser uma estrada especial, com condições muito especiais, mas lá está, eu acho que é dos poucos carros que consegue não fazer, poucos carros de estrada que consegue não fazer fraca figura em pista, porque ele precisa de ser guiado a esse nível. Eh, O E36, eu tenho um carinho grande pelo E36, porque acho que é um carro bem construído, e eu gostava, quando o carro apareceu, achei muita piada ao aspecto low profile de um carro com aquelas capacidades. Portanto, um carro, não havia muitos automóveis com aquela capacidade a circular na estrada, né? Tínhamos, se calhar mais tarde, um Porsche 996, mas na altura, quando ele apareceu, nem o 996 existia, portanto, estamos a falar de um carro que era um bocadinho à frente de tudo, muito discreto, mas com aquela capacidade lá dentro. Depois tem grandes defeitos, não é? O carro não trava, o carro tem uma direção que é muito lenta, e que quando a gente quer brincar com aquilo, e o motor permite, que ele já tem motor, mas depois o carro não tem aquele bocadinho que lhe falta para se tornar um verdadeiro desportivo. Como o GT é um carro fantástico, tem um motor absolutamente fantástico, aliás, o E46 não passa de uma evolução daquilo, e eu gosto muito do carro. Também guiei muito o GT, que é um bocadinho melhor, mas a verdade é que não está no patamar dos outros. E o E46, eu tive a felicidade de guiar o Luís antes de sonhar que o carro ia ser dele, por isso pude logo castigar o carro na altura e abusar do carro e guiei o carro em pista. Pá, E é assim, tu tens uma experiência espetacular com vários. E, pá, e na presença do António Rodrigues, sei lá, tiveste o na presença, já comparativo, andei ao tu lado. fizeste um comparativo entre um M13 e quase um Sport E Evolution um, apimentado e um CSL, exatamente. portanto, E e um em Braga. CSL em pista, andei ao lado com o António. O António, como nós sabemos, e o Pedro também sabe, a abordagem do António é: primeiro vamos descobrir o limite, depois é que vamos começar a baixar. E eu andei ao lado com o António no carro e lembro-me que nós fizemos algumas curvas com as rodas, pisar relva e gravilha e tudo menos asfalto, até ele se adaptar àquilo. Depois ele não se adaptava muito bem com a caixa e tal, depois lá começou a adaptar-se àquilo, derreteu os pneus antes de eu começar a andar com o carro, mas quando eu guiei, eu só conseguia guiar em contra-barracagem, não se fazia nada do carro. Mas mesmo assim, a admissão, o som da admissão, eu acho que a caixa, eu já guiei o carro há 10 anos quase, né? Na altura, pela primeira vez, e eu acho que nós podemos reconhecer que a caixa é lenta, mas se a gente souber trabalhar com ela, e é como tu dizes, nós temos que comparar aquilo, não é com as caixas que há agora, temos que comparar com o que havia na altura, que era manual. É manual ou uma coisa assim, porque se nós guiarmos um 355 F1, tem os mesmos defeitos, portanto, aquilo, se nós soubermos dosear o acelerador, levantar ligeiramente o acelerador nas passagens de caixa, talvez não usar a caixa no máximo de velocidade e usar ali uns 2 pontinhos atrás, aquilo chega ali a um ponto quase ótimo. E nas reduções exige alguma precaução e não sermos demasiado rápidos. Nós não exigimos demasiado da caixa, mas acho que comparado com o que nós fazemos com a mão, epá, está muito bem, está muito bem. Pronto, e o carro é assim, e eu acho giras as conversões para manual, mas acho que não faz sentido. Se eu tivesse um, não lhe mexia. E acho que efetivamente há ali um sweet spot, porque o carro já tem motor, que o E36 já tinha, ele já tem motor, mas também já tem um bocadinho do resto, já tem uma dinâmica em condições. Continua a não ser um carro espalhafatoso, porque o grande problema dos M3 hoje em dia é que são demasiado, M3 e M4 são demasiado uma carrinha. A piada de um M5 carrinha, de um M3 carrinha, era que no trânsito, no outro dia passou por mim um M5 V10, se não fosse pelo trabalhar eu não me tinha apercebido. E hoje nós olhamos para um M3 e aquilo é demasiado exuberante, é demasiado musculado, e acho que não é isso que se pretende deste género de carro, mas é para aí que o mercado vai, e por isso eu percebo perfeitamente, e ainda bem que se continua a fazer carros desses. Mas para mim, sou forçado a concordar que efetivamente o E46, embora o António na altura concordou comigo, que eu achava que o carro, o E46 em pista, sentia-se mais o efeito da frente, a frente mais pesada do que a traseira, e não era aquele fino equilíbrio de um E30. Não interessa para nada, porque no fim o motor vai nos dar aquele tal sorriso que tu falas e compensa tudo o resto que o carro possa perder em termos de equilíbrio. E por outro lado, eu acho que até guiar o M3 E46 CSL, eu nunca tinha guiado um carro, e, com a minha parca experiência, eu não sou um Pedro Salvador. Guiar o carro em contra-bracagem, metros a fio, naquele carro é facílimo. E eu nunca tinha sentido isso até guiar aquele carro, e acho que isso é fantástico. É uma característica M3, é uma característica BMW, e efetivamente acho que aquilo é o carro. É o carro dos M3 que eu experimentei. Sabes que Diz. a primeira vez que a BMW, os M usam aquele botão do volante,
permite a deriva controlada, ou o início da deriva controlada, foi no CSL. Há ali várias coisas no CSL que são a primeira vez que a BMW usa. Foi a primeira e a única vez que usou um sistema de admissão em que o carro responde ao ar que vai entrando, ou seja, hum, como é que eu hei de explicar isto não sendo um alguém ligado à mecânica? É um sistema inverso, ou seja, aquilo ele vai prevendo a entrada de ar. É por isso que aquilo sobe a uma rotação tão elevada, e é por isso que o Pedro há bocado dizia que as A últimas 1000 capacidade rotações, de. a A capacidade de absorver capacidade. o ar e de. Não só, pá, a capacidade, a velocidade de resposta do acelerador. A boca. Sim, sim, sim. Eu quando abre é É. instantâneo. A primeira vez que eu Vai. guiei um CSL foi há muitos anos atrás e aquilo que eu guardei completamente na memória, além do barulho, obviamente, foi pá, a reação ao acelerador. A forma instantânea com que reages, a agressividade com que reage ao acelerador, epá, é diferente, acabou. Olha, experimentem. É o meu melhor conselho. É realmente diferente e é por isso que eu dizia que aquilo faz de mim um hooligan ao volante, mas lamento. O hooligan é o estado de alma, não é uma profissão, portanto. Mas também há quem faça isso de profissão. Pedro, mas isto leva-nos a outro tema que Teve eu tinha alguma aqui para. ligação agora? Não. Não. Sim, epá, tu também és pago muitas vezes para ser um hooligan. Para ser um mas não é hooligan, disso que é estamos a verdade. falar. Não é? Estou a dizer que há quem ganhe dinheiro a ser hooligan, mas isso é mais no futebol. Mas sem isso partir é outra nada. conversa. Sem partir Diz? nada, calma. Sem partir nada. Isso não sei, tu também não vais publicar nos momentos em que estragas coisas. Pá, não, estou a brincar. Imagino que não estragas. Não estrago. Imagino que não estragas, Mas a propósito disso e destas experiências com os carros de estrada, tínhamos tivemos aqui uma conversa já há tempos e eu trouxe isto como tema. Quando é que faz sentido? Porque assim, eu acho que os track days são uma coisa espetacular, permitem às pessoas viver a experiência. Eu acho que a partir da primeira vez que, por muitas corridas que uma pessoa veja, a primeira vez que a gente entra com um carro numa pista, seja com um carro de estrada, a nossa percepção da dimensão da pista, parece que o chão está num nível diferente do que quando estamos na estrada, todas as nossas noções mudam e quando depois vamos ver corridas já as vemos com outros olhos e com um bocadinho mais de humildade, porque quando entramos numa pista devíamos nos sentir mais à vontade, mas na verdade sentimos perdidos até começarmos a ganhar à vontade com aquilo. Portanto, o track day é uma coisa fantástica, ainda bem que existe um track day, se traz muitos entusiastas, permite às pessoas abusar onde devem abusar, embora cada vez mais se veja excessos na estrada, porque cada vez há mais carros potentes disponíveis na estrada para a malta de ter realidades, mas pronto. Mas isso dava outra conversa. Mas quando é que ainda faz sentido, e se é que alguma vez faz sentido, usar um automóvel de estrada na pista? E digo isto na perspectiva de quem já teve a felicidade de experimentar carros de corrida. Eu acho que quando nós experimentamos um carro de corrida pela primeira vez, isto aqui é outra realidade, tu já não te lembras, mas quando a gente experimenta pela primeira vez um carro de corrida, estou a brincar, quando a gente experimenta pela primeira vez um carro de corrida, a nossa percepção muda. A seguir podes guiar o que quiseres. Tu saíres de um Datsun 1200 e a seguir te derem, se calhar um M3 não, mas se te derem, sei lá, um carro desportivo a sério, se assim, sai lá do Datsun 1200 troféu com roll bar, com suspensão dura, e agora vai guiar, um bom carro. Se calhar divertiste mais no Datsun 1200 porque aquilo se comporta como um carro de corrida, porque está duro, não sei. Também estás a esticar a corda. Estás a esticar a corda para dar um projeto. A única vez que experimentei um no Estoril quase que adormecia. É reta da ação. Mas quer dizer, mas acho que dá para perceber onde eu quero chegar. Quando nós guiamos um carro com a rigidez de um roll bar, com uma baqueta, com um carro preparado para correr, com uma suspensão em condições e não sei o quê, por muito fraquinho que seja o carro, o gozo que aquilo dá comparado com um carro de estrada é imensamente maior e a partir dali qualquer carro de estrada, quando nós o levamos para a pista, parece demasiado mole, parece... Agora, quando é que isso deixa de ser realidade e se é que ainda faz sentido conduzir certos carros de estrada na pista? Acho que há aqui duas perspectivas diferentes. Uma, obviamente, é a condução em pista com a perspectiva da competitividade e de tempos. Ok? Aí é uma coisa, mudar acima de 200 é perfeitamente possível te divertir, não é? É imenso. Porquê? Porque estás a tentar ser mais rápido, vais estar ao teu lado. Portanto, é isto. Outra coisa é o prazer de condução por si só. Eu sou um bocadinho privilegiado porque tive a oportunidade de guiar muitos carros de estrada em pista. Particularmente a última vez que fui para o autódromo, quando através de um desafio giro,
Era para batermos o melhor tempo de carro de estrada no autódromo. Então tive Aham. o privilégio de levar dois carros, um GT2 RS e um McLaren 765 LT. Ok, quando entras nesse registro, realmente, não te vou dizer que é mau. Aliás, pá, é a primeira vez que eu passei dos 300 no autódromo de Estoril foi de McLaren. Portanto, de carro de corrida nunca cheguei lá perto. A realidade é que é bom, onde é que vem a limitação, mesmo quando estás a esse nível. Tu vais de GT2 RS ou vais de McLaren 765 LT, epá, e os carros aguentam um ritmo de corrida, aguentam uma volta e meia com sorte. Ok? Depois a partir daí aquilo faleceu. Se tentares 3 voltas, é provável que acabes no Cascais Shopping ou noutro sítio qualquer. Portanto, acho que é aí que as limitações dos carros de estrada, sejam eles quais forem, vêm ao de cima. Obviamente que um, aquilo que falámos há bocado, um GT3 RS, um 992, é o mais próximo que eu acho que tu consegues estar de um carro corrido. A verdade é que o 992 GT3 RS é um animal de pista. Mas não deixa de ser verdade. Se me perguntares se te divertes mais a dar 10 voltas ao autódromo GT3 RS ou 10 voltas de Caterham 420R, eu digo-te já que vou de Caterham. Até porque não é imensamente mais lento, longe disso, são 4 segundos por volta, mais coisa, menos coisa. Pá, e é um carro de corrida. Portanto, eu acho ótimo os track days, acho ótimo que as pessoas vão para a pista, que ganhem experiência, que se divirtam a fazer aquilo que gostam de fazer, que aprendam, e portanto nunca vou ser, nunca vou estar contra a utilização do carro de estrada na pista. Agora, quando a perspectiva realmente é de uso desportivo, acho que é preciso as pessoas terem noção que há uma sensação que os travões de cerâmica são imortais, há uma sensação de uma série de coisas que não acompanham o São facto do carro reais. custar 300 a 400 mil euros, não é por aí. Portanto, Uhum. o peso está lá, o peso existe, as limitações existem, os pneus não são slicks, são semi-slicks, são ótimos, mas são ótimos durante uma volta e meia ou duas. No ritmo, obviamente, se quiseres andar no ritmo, que aquilo é capaz de andar. Portanto, se me Sim, perguntares, eu eu acho que prefiro. essa realidade, essa visão e essa análise muda muito consoante as capacidades do Posso-te piloto. dar. Porque para alguém cuja experiência é sobretudo de estrada, se calhar vão para uma pista e como não têm a coragem de travar lá nos 50 ou nos 40 metros, se calhar os travões duram 10 voltas, 15 Não, voltas, 20 voltas. Agora, não, para alguém como tu, com certeza não, que, né? não, porque aqui, olha, Eh, está aqui um belo ponto, uma noção absolutamente errada. Então os travões sofrem mais a andar no ritmo mais alto ou no ritmo mais lento? É que Mas os também, travões também aquecem, arrefecem, exatamente, os travões aquecem pelo tempo que estás a travar, não é só pela pressão nem pela claro, violência da travagem. Portanto, as travagens mais exatamente. longas aquecem mais ainda. E é Ah, exatamente, é isso, é isso. acho que há aqui um ponto também fundamental, que é usar o carro na pista é ótimo. Ter a noção é que aquilo que diz respeito à manutenção do carro mudou radicalmente. Ok, ninguém Sim, acha que vai para a pista e que vai fazer a revisão na altura normal, porque tudo exatamente. está exposto a um nível de temperatura e de desgaste que convém tratá-lo como um carro de corrida também. Isto Claro, pressupõe que, se nós, no fim de cada dia, fazemos uma revisão aos nossos carros de corrida, que nasceram para ser carros de corrida, imagina um carro de estrada que não vai para a pista um dia inteiro. Portanto, acho que há exatamente. aqui vários pontos a pesar. Se me perguntares a mim se preferes andar de GT3 na pista ou de Caterham 420R, eu prefiro andar com a Caterham 420R sem a menor dúvida. Ok? Portanto, se alguém não entender ou não concordar, opa, olha, tem bom remédio também. Experimenta um Caterham e talvez chegue à conclusão que eu já Exatamente cheguei há assim, algum tempo. Ok? que é viciante, é verdade. É isso. Quando não Luís, vou ao exagero de um tu- carro mais lento, aí confesso que depois também não me divirto. sim, 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 sim. O exemplo não foi feliz, admito. Luís, tu és um entusiasta dos automóveis de estrada, felizmente, mas quando começaste a correr também não sentiste que perde-se um bocadinho Sabes que algum. a minha relação com o automóvel de estrada, e gostando eu muito da história do automóvel, da originalidade, e sendo quase que Exatamente. sendo um conservador, um caretaker do carro, não me permite mentalmente pô-lo numa pista e sujeitá-lo à Claro, violência a que está sujeito, que é um carro de estrada. é Aquilo que o isso. Pedro dizia, da Sim, travagem, das temperaturas a que está sujeito, não é? E colocam-se aqui também algumas questões de segurança, não é? O Pedro estava a dizer que claro, eles, claro. eles aguentam uma volta ou duas, os travões aguentam duas voltas, e à terceira,
Pá, eu não sei o que é Pá, que, não sabes o que é que estamos a falar de acontece. pessoas, nós somos pessoas, pá, com cabeça, não Não, somos mas como certos tipos. Não é isso, nós não somos como certos tipos que se via andar a divisa TDI em pistas, percebes? Não sei se estás a, não sei se estás a ver. Eu já vi disso, eu já vi disso. imagina, pá. Havia tipos assim. Não vou dizer nomes, não vou dizer nomes. Estava preparado para a competição, pá. É uma coisa diferente, Estava, pá. estava. Estava, Estava sim, senhor. claramente. Eu só me lembro das nuvens de fumo e eu acho que se eu algum dia tiver problemas de pulmões foi de te ver em track days com aquele carro. Não, só foi a um track day. O Ibiza só foi a um Foi? track day, foi em Braga e Foi? foi à chuva. Então Eu tive E, azar, acho, estava lá. e a tentação veio da chuva. Não foi de mais nada. eu acho, Pois está. acho que os problemas de gelo, dos glaciares, acho que Claro, vêm ainda desse tempo está aqui. das Ibizas, das Ibizas TDI, das Ibizas TDI, no coisa, mas pronto. É porque era uma Ibiza, não era um Era avião. uma Ibiza, era uma Claro, Ibiza, era uma claro, Ibiza. Pá, é claro, diferente. sim, senhor. Pronto. Voltando ao nosso tema, eu estava a dizer que a minha relação com os carros, se calhar não me permite, portanto, e é uma coisa que eu não consigo ultrapassar. Em contrapartida, o momento em que eu fui para uma pista pela primeira vez, com um carro de corrida, que era um carro banalíssimo, entre aspas, um Golf GTI, um MK1 com 115 cavalos, pá, foi uma experiência transformadora, porque tens ali um carro de corrida, tens um carro de corrida e tens e podes usufruir desse carro em pista durante 50 minutos seguidos ou uma hora seguida, o tempo que tu entenderes. Epá, e consegues levar o carro a um limite. Por exemplo, a parte o que mais me impressionou, se calhar, foi a estabilidade do carro, a curvar, as suspensões, depois tu começas-te a envolver com a questão dos acertos e começas a perceber que um carro de estrada tem um determinado acerto e uma determinada geometria e um carro de pista adaptado àquilo, portanto, e é Claro. muito mais eficiente. Isso o que o Pedro está a dizer, a comparação de um Caterham com um super carro, seja ele de que marca for, de que marca seja, para mim faz todo sentido. Eu possivelmente também escolheria o Caterham. E Atenção que eu tive um gosto tremendo em guiar os outros dois, mas lá está. sim, 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 sim. Eu, Mas se eu- tu eu fiz dissesse assim, ensaios, vou eu para o fiz ensaios de autódromo uma manhã, autofoco. É, eu fiz ensaios de vou para. autofoco lá atrás durante muito tempo. Pois Não foi. é? Portanto, opá, e tive a oportunidade realmente de guiar diversos carros em pista. E a realidade, ou o tempo, saía sempre na primeira volta. Claro. Pois. Porque a Pois. segunda volta, pá, o Já pneu está. já não aguenta o esforço, o pneu já sobreaqueceu, sei lá, o Nissan GT-R, que guiei 3 gerações de Nissan GT-R diferentes, à segunda volta pasmava o motor na reta anterior, porque tinhas algum sensor de sobreaquecimento, e então retirava a pressão de turbo. Portanto, esta é a realidade. É a realidade que vamos encontrar se antigamente os carros transformavam-se carros de estrada em carros de corrida com alguma facilidade, não é? Pá, hoje em dia é absolutamente surreal. Se quiseres pegar num M3 de estrada, um F80 e transformá-lo num carro de track days, meus amigos, boa sorte. Não é? Oh, Porque pois. a parafernália de eletrónica, tudo aquilo que envolve o funcionamento de um carro, epá, não, é uma missão quase impossível. Portanto, quando chegares ao final, gastaste muito mais do que comprar um carro de corrida. E vai ser pior, sempre. Sim, sim. Portanto, epá, são coisas diferentes. Garantidamente são coisas diferentes. A experiência de guiar, sei lá, também não vejo outro sítio onde possas guiar um GT2 RS em condições, ou um Sim, McLaren sim. destes, né, que são rockets com rodas. Mas é ali um intermédio, portanto, já são rápidos demais para a estrada e depois também são rápidos demais para a pista porque não aguentam a violência do embate. Claro que sim, claro que sim. E eu vamos ter que encerrar isto, nós lá está. Nós começamos sempre com a intenção de que isto vai demorar pouco tempo, mas a certa Só altura para já aí há estamos 3 aqui, minutos, não foi? já estamos a chegar ao nível de um jogo de futebol e depois passamos ao prolongamento e daqui a um bocado aos penaltis. De maneira que vamos lá, pá, vou trazer aqui um último tema que é um bocadinho diverso, mas que tem a ver também com os automóveis de estrada. E é uma polémica gira que eu achei muita piada, porque é quase uma discussão filosófica, que tem a ver com o lançamento do novo Ferrari elétrico, não é? Como Uhum. sabemos, foi feita a apresentação só do interior
O interior do Ferrari Uhum. é Luce é luz, não é? Em italiano, um nome menos complicado do que o 12 cilindri que nenhum inglês consegue dizer, mas o nome acho que é relativamente feliz, tendo em conta o que aquilo é, e depois fizeram a apresentação daquele interior que foi recebida com grande polémica, de uma forma com muita animosidade pelo público e tu és um bom interlocutor para falar sobre isto porque tu convives muito graças à Car Taylor, que é muito bem frequentada, onde tu tens todos os Ferraris e todos os automóveis modernos deste género entram-te pela casa todos os dias e conduzes a todos, mas para já, há aquele choque da existência de um automóvel elétrico, porque eu acho que se este interior fosse apresentado associado a um automóvel de combustão, se calhar as pessoas não estavam tão nervosas, não é? Mas, por outro lado, as reações, as reações àquilo parecem-me reações eh, opostas ao que eu esperaria. Qual é a tua opinião daquilo que tu viste e o que é que tu achas daquele interior? Opa, acho que se a intenção é recriar realmente a imagem dos interiores antigos, do dashboard antigo e afim, é extremamente feliz. Honestamente, acho extremamente feliz. Acho infeliz termos um Ferrari Luce. Isso, obviamente que sim, entendo a necessidade, mas lá está, tiveram que o fazer. Agora, já que têm que o fazer, que o façam com bom gosto. E acho que aquilo tem extremo bom gosto. Acho que a reinterpretação do interior, olha, um bom exemplo, sei lá, acho extremamente difícil conseguir gostar do grafismo de um M atual. Tu Exatamente. te sentares num Exato. M3 ou num M2 atual, aquele grafismo com barras diagonais que sobem e coisa e não sei o quê, acho que o gajo que desenhou aquilo nunca se sentou ao volante de um automóvel. Portanto, É verdade. Eu acho isso tive o extremamente prazer infeliz. Era tive o prazer alpinista. de guiar um M2 CS há pouco tempo. O carro é extremamente A balístico, última o carro é geração fantástico, ou a geração da anterior? última geração, mas quando nós Agora? nos sentámos naquilo, É. sim, mas aquele habitáculo, pronto, é espalhafatoso, o carro é todo espalhafatoso, não é? Os bancos, as cores, as portas, tudo lá dentro é colorido, mas aquele painel de instrumentos é a coisa que para já, o facto de exigir uma adaptação, a gente vê num carro qualquer e toda a lógica se altera, mas depois podia tornar-se funcional, podia tornar-se agradável, mas aquilo nunca se vai tornar agradável. Podiam ter tido o É, bom gosto de imitar um dash de um M3 E30, uma coisa qualquer assim do género. Está lá a opção. é, Se quiseres, é, tens isto. exatamente. É isso, Pá, é não isso, ter é isso, é opção, isso. acho É, só estúpido. Portanto, acho que entre o claro, Ferrari uma reinterpretação extremamente feliz. Portanto, não vou claro, ser porque purista ao ponto de dizer, é pá, não. Acho que se as críticas são tão negativas também, honestamente, vai ser o oposto. A malta depois vai sim, acalmar e vai dizer que aquilo é eu acho que espetacular. o curioso é isso, é que ultimamente o que é que nós ouvimos as pessoas queixar-se? A queixar-se que os carros não têm botões, que os carros já não têm ponteiros, que os carros já não têm não sei o quê, e depois sai um carro que tem isso tudo e recebe estas críticas todas. Mas E também pelos há vistos, muita a gente, tentativa de... há muita gente a opinar também que muito mais que havia antigamente. Portanto, há Sim, críticas que mas, podem mas, ser levadas mas a sério, outras eu não. diria que o geral das críticas é negativo. E eu, quando vejo aquilo, vejo que é um. Para já, acho que a Ferrari pretende trazer aquela linguagem para os outros carros que vão lançar daqui para a frente, independentemente de serem elétricos ou de combustão. E depois eu acho que aquilo é um sinal de pioneiro à indústria, um sinal de uma ligeira viragem, porque não é uma viragem radical, porque vais continuar a ter lá as funcionalidades e não sei o quê, mas vais passar a ter Hum, uma coisa muito mais humana, uma coisa muito mais tátil, que é aquilo que nós, aliás, o Luís também falamos sobre isso e sobre os defeitos dos carros modernos hoje em dia e porque é que uma pessoa acaba por se sentir melhor a guiar um 318S de acho, 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 1992 acho do que a guiar uma horrível, coisa pá. dela. Acho horrível, pá. Acho que devia ser legal sequer ter os comandos todos num ecrã tátil. Acho Claro. um nível de perigosidade absurdo, pá. Tu não podes chegar a um telemóvel, mas qual é o carro Mas, moderno hoje em dia que não é muito mais perigoso que tentar ligar o ar-condicionado? sim, Epá, é isso. não, isto é absurdo, absurdo. Acho que Luís, aquilo agrada-te? Olha, tu lançaste o tema e eu ao vou. Luís, se discorda, que nós concordarmos em tudo, ele Olha, nem vou concordar, nem vou discordar, vou fugir à pergunta. E vou fugir à pergunta porquê? Eu não te vou dizer se acho, se gosto ou se não gosto, porque eu estaria a discutir a parte. E eu acho que há aqui
falta-nos uma visão que é o todo. E o todo é o lançamento do carro elétrico. É o primeiro Ferrari elétrico que vem para o mercado. E a Ferrari, na minha opinião, está, está, está é uma jogada de mestre pôr a base de fãs e o público em geral a discutir a parte, um simples habitáculo, esquivando-se à polémica de estar a lançar um carro elétrico. E eu acho que este é, É o por- assunto aqui no meio disto É tudo. por isso que ele é o permanente, percebes? Ou Pois é, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. O que é que Eu achas? não sou permanente, ó, mas é a segunda vez. E eu agora eu por acaso hoje estive a pensar nisto e repara o seguinte, Acho que não é uma qual permanente, é foi? gel, ele pôs gel. Não dá nada isto. Olha, vocês não me deixam. Não deu para Vocês pôr os não me rolos, deixam. hoje não deu para pôr os rolos. Diz lá, diz lá. Vocês, Estamos a cortar o raciocínio, vamos lá. estava a brilhar. Cortam Então, o mas- raciocínio, então, pá, pá, este cortam gajo, o este gajo, raciocínio, este pá. gajo, pode ver. Oh, estava a tentar ser sério, pá, eloquente e não me deixa, pá. Não me Vamos deixa. lá, vamos lá. Este- Agora é que vai, agora é que vai. Última. O meu Este ponto, o discurso meu- todo, coçado ao peito, opa, O SAD é o orgulho nacional, pá. O SAD é o orgulho É aquele nacional. contraste entre o rústico e o sofisticado, estás a ver? É bonito, Exatamente. é bonito. Estamos a falar de um Ferrari Luce com SAD ao peito. O mais poético é que pode haver. Hã? Pode haver nada de Lindo, mais lindo, poético do que isto. Estavas aí bem, pá, fomos mal. O que eu gostava de dizer era Mas- a Ferrari ao estar a esquivar-se um bocadinho desta discussão, epá, remete-me um bocado para aquilo que aconteceu com o Cayenne na Porsche. É um case study nas escolas de economia e de gestão, o case study do lançamento do Cayenne, que gera uma revolta, sobretudo a nível dos fóruns, uma revolta digital para a qual a Porsche não estava preparada. E que foi muito criticada a gestão que depois fez dessa, dessa, dessa gestão de crise, numa altura em que as Uhum. redes sociais ainda eram muito embrionárias, mas que só se depois ultrapassou. Teve uma réplica depois no lançamento do primeiro diesel, do Cayenne Diesel, passado uns anos, mas que foi vencida esta vaga de fundo de indignação dos puristas, com o sucesso comercial que o carro teve. Foi isso que venceu a vaga de fundo, que a Porsche não soube lidar. E a Ferrari aqui adotou uma estratégia, na minha opinião, que estou a ver de fora, absolutamente brilhante. Pôs as pessoas a falar de um volante, de um manetino, de um fui pesquisar, pôs as pessoas a falar do, dos designers, do Mark Nielsen e do Johnny Ive. Portanto, pôs as pessoas a falar de tudo, menos do lançamento do primeiro Ferrari É elétrico verdade, é verdade. no mercado. E por isso eu não sei dizer, eu não sei explicar se aquilo é bonito ou se aquilo é feio. Se me pedis uma opinião, pá, eu gosto de carros antigos, é lógico que ver um Manettino ou ver um Nardi, a reinterpretação do Nardi, um resto mod do Nardi, de um volante Nardi dos anos 50 e 60, opá, é agradável de ver, mas como te digo, eu não queria entrar na discussão, porque acho agora que é está o aqui Nardo. um Nardi. Diz? Agora é o Não. Nardo. Mas eu acho que sobretudo, epá, também já não se podia dizer que o que vinha antes da Ferrari era bonito, não é? Todos estes carros recentes da Ferrari, aquilo é tudo demasiado agressivo. Vamos lá ver, o 550 Maranello, epá, é um automóvel fantástico, com muitas capacidades, até desportivas, apesar de ser um GT, era um carro com uma agilidade notável. E a gente entrava naquilo, era um automóvel. A partir dali, todos os mesmos, os coupé de motor à frente, que seriam carros mais voltados para um cliente com outra maturidade e não sei o quê, até um Roma, que é um carro elegante, que pretende ser elegante e que pretende ser para outro público menos radical, leva com aquele tablier que não tem nada a ver não acho que não tem nada a ver com um carro de gentleman driver, que era o que aquilo devia ser. Portanto, acho que esta viragem é interessante. Depois, trazer designers da tecnologia choca as pessoas. Dizem, o tipo que faz iPhones, os carros vão virar iPhones. Não, o que está ali é precisamente o contrário. O que está ali é precisamente um Pá, retrocesso. Estou contra. Estou contra. Estou contra, sou do contra hoje, contigo, estou a brincar. Mark o Nielsen. 550 Maranello, só acho que é um carro muito quente. O 550 Maranello é um carro pá, extremamente quente. Pá. É um problema que os 550 Maranello têm. Pá. Olha, Mark Nielsen, um dos designers do estúdio
de designers e arquitetos que produziu, portanto, eles levam para o tipo do iPhone, mas o Mark Nilsson é um Não, apaixonado por automóveis. Pá, ele claro, é tem isso mesmo. para guerras, estamos a falar de um Bugatti T59, estamos a falar de um Ferrari numa barqueta dos anos 50, 857. Pá, eu vi o Bugatti do senhor, eu não sabia quem era o Mark Nilsson. Epá, e vi o primeiro concurso de elegância que eu fui em França, eu vi o senhor e vi o seu Bugatti, e eu jamais pensaria que era um designer de design industrial, mas Não, de eu acho que tecnologia. a perspectiva, quando as pessoas falam do designer de Ah, tecnologia, estão-se a referir ao Johnny Ive. Mas o Johnny sim, Ive, sim, sim, pronto, sim, sim. ok. Mas eu acho que aquilo que ele traz para aqui não é tanto na perspectiva de. Acho que ele interpretou e entrou bem no ambiente dos automóveis e percebeu qual era o objetivo. E acho que de facto isto até nos afasta daquele mundo 100% Hugo, tecnológico e digital. E acho que nos a traz uma. primeira vez que eu entrei no SF90, posso dizer que sozinho estive dentro do carro a olhar para tentar descobrir onde é que punha o motor a trabalhar. Pá. Pá, quando isto acontece, quando tu entras num carro, num Ferrari, não é? Pá, O e mundo está olhas para a perdido. frente O e Pedro só via Salvador. que isso. Onde é que esta merda, onde é que esta merda se liga, meu? Ou há algo aqui de errado. Ou eu estou a ficar realmente muito velhinho, ou então o gajo pensou nisto, não pensou muito bem nisto, pá. A realidade foi esta, pá. E É também isso. acho que, honestamente, acho que há carros dos últimos As carros duas que o coisas Ferrari poderão ser lançou. verdade. Desculpa lá dizer. Sim, também As duas as coisas duas são poderão ser verdade. verdade. Pá, mas quando tu olhas, outra coisa também que não é muito feliz, acho que quando os gajos fazem lançam um modelo, acho que é o Porto Fino, se não estou em erro, ou o Roma, pá, que ficas indeciso Sim. se aquilo é um Aston Martin, se é um Ferrari, não é feliz. É pá, Sim. não é feliz. Portanto, Claro. não sei, acho que, portanto, acho que já foram, parece-me daquilo pouco que eu vi, acho que a interpretação, ou a interpretação do Luís é brilhante nesse sentido. É sim, senhor. Ele às vezes é Obrigado. brilhante. Obrigado. Epá, É por isso que o Não temos vejo. cá. em que é que eu Meus posso amigos, ser pá, útil? Em que é que te posso ser útil? Estou a brincar. Deixa eu ver, não sei que horas são, mas Epá, sim, não olhes para o relógio. Para o relógio. Pá, tu amanhã olhas tens para que o ir trabalhar, relógio. Pedro. Amanhã tens que ir trabalhar. Epá, exatamente, e não olhes vou, para o e relógio. vou, e vou. Eu é mais Muito bem, meus bolo, eu amigos. é E de mais facto, bolo. daqui a um bocado adormecemos aqui. Está, não Está adormecemos porque feito, está a ser muito feito. divertido. Está a ser muito divertido, mas claro, como seria de esperar com esta Ah, equipa, esticámos-nos um bocado nas horas. Epá, Pedro, muito obrigado. Obrigado pela tua obrigado a disponibilidade. vocês, pá. Abrimos aqui Obrigado a vocês. esta série com chave de ouro. Foi muito divertido. Luís, brilhante. Nós vamos aqui encontrar-nos em breve outra vez. É assim, eu acho que nos vamos encontrar outra vez com o Pedro, que mais tarde ou mais cedo a gente tem aqui outros temas e temos que o chamar outra vez, ele tem que cá vir, não é? Mas esta estreia desta temporada para mim foi espetacular, foi muito divertido, como Então seria de pronto, olha, esperar. fica vou fazer um desafio. Manda Vou lá. fazer um desafio. Opa, o Uhum. próximo ou próximos desafios a fazerem lá na nossa sala. Isso passou-nos pela cabeça. Passou-nos pela Então pronto. cabeça. Então, Foi por uma questão de agilização exige e mais também meios, uma acho questão eu. aqui de software, para tornar isto aqui um bocadinho mais fácil, porque o Claro. software funciona diferente assim. Mas essa ideia passou-nos pela cabeça e é muito giro. Nós temos que fazer lá, de facto, alguma Pronto. coisa na tua bonita sala de visitas, que eu já tenho usado muito como sala de visitas também para os nossos eventos Motorvest, e muito te agradeço isso, e provavelmente lá voltaremos em Não, breve tens este que ano. agradecer. E Tá bem? olha, muitos parabéns pelo teu espaço e muitos parabéns pelo que tens conquistado. E espero que este ano seja um ano de mais sucessos, como foi o ano passado. Obrigado aos dois e obrigado pelo convite. É um prazer. Muito bem. Luís, um Luís, grande um abraço abraço. e Hugo, até breve. obrigado. Espero que saibas no que meteste. Por isso, até à próxima ou não. Depende. Não, Deixa ver se vou ser despedido ou se vou continuar. Pá, não há de deixa ser ver. nada, não há de ser nada. Foi isto foi o possível. Eu espero que quem esteja a ver desse lado tenha gostado desta experiência. Espero que subscrevam. Podem acontecer outras desgraças como hoje. Podemos outra vez esticar-nos no tempo. Podemos outra vez voltar a rir-nos demasiado. Força, Pedro. Estava a gravar, não Diz isso. estava? Estava a Está a gravar. gravar, está assim, senhor. Estava. Estava, Gravaste felizmente tudo? estava. Pô, Gravei tudo. só para confirmar. Senão tínhamos que começar outra vez agora. Olha, um grande abraço. Um abraço também para vocês aí desse lado. Subscrevam, fiquem atentos. Nós agora vamos entrar aqui numa cadência certa. Eu e o Luís e os nossos convidados. Em breve anunciaremos a data já do próximo e o próximo convidado, se calhar vamos anunciá-lo com antecedência.
muito obrigado pelo vosso tempo e até daqui a 15 dias. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado. Obrigado.